Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno Azan aqui, dando boas-vindas ao meu canal do YouTube e ao nosso terceiro e último vídeo da série de revisão para o TRT do Rio de Janeiro e, claro, também para o TRT de São Paulo, dependendo aí da data que você estiver assistindo esse vídeo. Se já passou a prova do Rio, não se preocupe, porque essas revisões também vão servir para a sua prova de São Paulo, já que nós estamos falando da FCC e nós estamos também nesse vídeo trabalhando com estudos de caso, ou seja, serve para o Rio e serve para São Paulo, fica tranquilo. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, também não se preocupe que aqui não tem uma ordem certa, mas eu recomendo que você assista, porque somando esses 3 vídeos, eu estou postando aqui para vocês mais de 5 horas de conteúdo exclusivo e gratuito. Então eu peço encarecidamente que, se possível, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário com o seu feedback. Se você quer ver alguma outra coisa em alguma outra dica, se você quiser me der uma sugestão dos temas que vocês acham mais difíceis para que eu possa preparar lá quando estiver chegando a prova de São Paulo, quem sabe uma revisão focada nas suas dúvidas principais, certo? E na descrição do vídeo, como sempre, estou deixando o link do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente bate um papo e eu posto constantemente esses materiais. Inclusive, o material dessa aula vai estar lá nessa semana para você. E também o link dos nossos cursos. Se você está gostando dessas aulas, está gostando dessas interações, então, se quiser conhecer, nós temos aí 2 cursos especiais e focados para as provas dos TRTs. Um curso extensivo completo de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, com todos os tópicos do edital, e um curso de revisão por questões da FCC, com mais de 200 questões revisadas para que você consiga chegar no dia da prova e fechar Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E também, quem sabe, consiga fechar a prova de estudos de caso. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Pois bem, como você já sabe, se você já está acompanhando dos nossos 2 últimos vídeos, essa revisão específica que eu estou fazendo, eu estou buscando a prova do TRT de Mato Grosso do Sul. Nós estamos trabalhando em cima das questões do TRT do Mato Grosso do Sul. Nós já trabalhamos com as questões fechadas e fizemos uma ampla revisão, incluindo trabalho, processo trabalho, até direito civil, processo civil e constitucional apareceu por ali, não é isso? Aí agora nós vamos pegar os 2 estudos de caso dessa prova, a prova que foi anulada e a prova de reaplicação. E em cima desses 2 estudos de caso, vamos fazer uma revisão em cima do assunto, que basicamente é direito do trabalho, e vamos também pensar e raciocinar um pouquinho a montagem do estudo de caso, beleza? Então vem comigo aqui na tela, bora lá. Pronto, estamos aí, aqui. Prontinho, então tá lá. Aqui eu vou começar seguindo a ordem, né? O primeiro estudo de caso, que foi a prova original, né? A prova original, a primeira prova, que foi uma questão envolvendo o tema de equiparação salarial. Inclusive, eu estou montando esse padrão aqui. Com essa prova, a gente nunca vai saber a resposta certa, né? Porque como eles anularam a prova, já que precisaram reaplicá-la, então a gente nunca vai ter acesso a esse gabarito, né? A outra, lá no futuro, eles devem postar o gabarito para a gente, o espelho de correção. Por enquanto, na data que estou fazendo aqui, não soltaram ainda. Mas de qualquer maneira, não tem problema. Nós vamos trabalhar aqui no raciocínio para que você possa conseguir montar a melhor resposta possível. Claro, né? Dentro dos limites de espaço. Lembrando que no TRT do Rio nós teremos aí 15 linhas para responder e no TRT de São Paulo nós teremos 30 linhas. Essas 2 questões que eu estou mostrando aqui para vocês trabalharam com 30 linhas. Então, lógico que vai depender do tamanho, né? Vocês vão ver que são questões que exigem que você fale bastante coisa. Já 15 linhas, como o caso lá, por exemplo, do TRT de Campinas, então são questões mais sucintas, mais concisas. A sua resposta tem que ser um pouco mais direta. Ele não vai te dar um caso com 5, 6 perguntas em 15 linhas, é impossível, né? Mas vamos lá. Então essa aqui, deixa eu baixar aqui para a gente conseguir ver tudo. Deixa eu ver aqui, pronto, ó, que já. Lara e Eva trabalham para a empresa Oeste, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Lara foi admitida em 2023 e Eva em 22. Ambas trabalham atualmente como assistentes administrativas. Então tá vendo que interessante? Tem um ano só de diferença entre elas, dá para perceber aqui, e atualmente elas fazem a mesma coisa, trabalham como assistente administrativa, que é o que nos interessa aqui, né? A atual função. Sendo que Lara é trabalhadora readaptada pelo órgão competente, pois antes de sofrer um acidente de trabalho na empresa, ela trabalhava como analista administrativo. Opa, então tem um caso aqui de readaptação. Veja que interessante.
Mais à frente a gente vai verificar se essa readaptação é ou não é relevante para o caso. Sendo ou não sendo relevante, como o examinador perdeu tempo falando disso, eu recomendo que você mencione esse aspecto na sua resposta, certo? Para perceber que você pegou a nuance ou a pegadinha que ele queria te jogar. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Ambas as empregadas cumprem a mesma jornada, beleza. Lembrando que cumprir a mesma jornada é só para mostrar aqui que como não há diferença de jornada, a gente não precisa preocupar aí com produtividade nem nada nesse sentido. Atuam no mesmo setor, têm as mesmas atividades e estão submetidas à mesma chefia, ou seja, tá tudo mesma coisa, beleza. No entanto, Lara ganha 3.700 por mês, enquanto Eva ganha 5.300 por mês. Um salário que ela recebia quando era gerente. Interessante isso aqui, olha. Quando ela era. O passado aqui não vai nos interessar, porque o que nos interessa é a situação atual. E já já mais à frente eu menciono alguma questão aqui para você do gerente, porque o fato dela ter sido gerente aqui é irrelevante para esse caso, não vai fazer diferença, porque o gerente ele ganha a gratificação de função, não ganha? Se ele ganha gratificação de função, então quando ele perde o cargo de gerente, ele perde a gratificação de função. Agora, se a empresa continuar pagando a gratificação de função, já não é mais gratificação, ela se incorpora ao salário base, então ela não pode usar como desculpa que a gratificação de função não entra na equiparação. De fato, a gratificação de função não entra, mas se ela deixou de ser gerente e se por acaso, não que a questão tenha falado, mas se por acaso o empregador permanece pagando aquele mesmo valor que ele pagava como gerente, é o que? Uma benesse do empregador. O empregador acabou de vincular aquele valor ao salário base do empregado. E a partir daquele momento, ele pode ser usado como paradigma, sim, para equiparação salarial, ok? Mas isso não vem ao caso, por quê? Porque primeiro ele não especificou o pagamento do gerente se era dividido com gratificação ou não. E o mais importante é aqui em cima, ó, atualmente assistente administrativo, é nisso que a gente vai focar. De qualquer maneira, nós vamos trabalhar com os requisitos, aí você, sabendo os requisitos, você encaixa, você vê se tem ou não tem equiparação salarial para não ficar com dúvida. Em razão disso, Lara pretende requerer a equiparação, pois se sente injustiçada. Ok, temos o caso. Vamos às perguntas aqui, ó. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Letra A. Apresente os requisitos necessários para que a equiparação tenha sucesso. Então, você está vendo que a pergunta é bem objetiva. Estudo de caso é direto, é uma pergunta. E você vai colocar a resposta em cima de letra por letra. Então, inclusive, você poderia, pensa, é só você imaginar, você está respondendo uma questão que você pode responder separadamente cada uma das letras. Como é um estudo de caso, você vai juntar uma resposta numa redação. Mas, de qualquer maneira, você raciocina pedaço por pedaço. É importante você raciocinar letra por letra para você não esquecer nada. Então vamos direto, ele quer os requisitos para equiparação. Então eu vou colocar a lista dos requisitos. Beleza. Segundo, indique a quem compete o ônus de prova de cada requisito apresentado no item anterior. Então agora ele quer que a gente especifique quem é que tem que provar o quê. Beleza, então aqui tem que trabalhar com o ônus de prova. Segundo o raciocínio. E por último, avalie a possibilidade de equiparação entre Lara e Eva, justifique. Então agora a gente vai entrar direto no caso. Ele quer que a gente analise com base em tudo aquilo que a gente falou, ou seja, dos requisitos que nós trabalhamos, o ônus de prova, se os requisitos foram ou não foram cumpridos. Se cumpridos os requisitos, a Lara tem direito à equiparação salarial. Se não foram cumpridos, a Lara não tem direito. Olha que interessante, só um detalhe antes de passar aqui. Quando eu li essa prova, porque eu fiz essa prova também, quando eu estava lá fazendo, eu pensei o seguinte: quando ele diz requisitos, isso aqui é uma palavra perigosa. Porque quando você analisa o 461, será que todos os elementos lá constantes podem ser considerados requisitos? Ou será que requisitos, tecnicamente, seriam apenas aqueles fatos constitutivos do direito à equiparação, que seriam os elementos vinculados ao ônus de prova do empregado? Será que só isso é um requisito ou será que ele está colocando aqui todos os aspectos que giram em torno da equiparação? Nesse primeiro momento, quando eu li a letra A, eu pensei, poxa, então será que ele só quer aqueles requisitos basilares? Ou será que ele quer que eu fale de todos os possíveis elementos que têm algum efeito na equiparação? Quando eu li a letra B, eu percebi. Quando ele disse, compete a quem o ônus de cada requisito. Ora, se fossem só os requisitos básicos, que consubstanciam os fatos constitutivos do direito, seriam apenas os elementos que o empregado, o autor, teria que provar. Como ele pediu para trabalhar com o ônus de prova, então ele quer que eu fale de todos os elementos para que eu possa mostrar o que é fato constitutivo e o que é fato impeditivo, extintivo ou modificativo.
Então, quando eu li isso aqui, eu falei, ele quer que eu fale tudo. Ele quer que eu aborde todos os elementos possíveis dentro do espaço que eu tenho, né? A gente não precisa dissertar sobre os requisitos. Mas numa questão como essa, lembra, tente ser o mais completo possível. Então, diante da possibilidade de você listar apenas os elementos básicos, por exemplo, aqueles que estão no caput do artigo 461, se você lembrar de outros os elementos, tenta colocar o máximo de coisa possível que você lembra que, claro, seja um requisito ou um elemento importante para que a pessoa consiga ou não a equiparação salarial. Depois você trabalha com o ônus de prova. Como ele pediu o ônus de prova, então eu presumi aqui que ele queria que falasse de tudo. Porque se ele quisesse que só falássemos dos elementos constitutivos básicos, qual que é a lógica do ônus de prova? Pois todos eles serão apenas ônus do reclamante empregado, percebeu? Então, meu raciocínio foi nisso. Eu vou tentar colocar o máximo possível. Lembrando que você tem que tentar ser o mais completo possível, mas claro, dentro do seu limite de linhas. É uma prova aqui com 30 linhas, dá para falar bastante, mas eu digo, eu estava lá na hora de fazer a prova. Essas 30 linhas desaparecem muito rápido, pelo menos para mim. Né? Cada um tem, eu gosto de escrever muito, então quando eu vejo 30 linhas eu já acho pouco. Imagina 15, né? Mas 30 eu acho muito pouco. Eu quero escrever bastante, ainda mais quando você sabe o assunto. Claro que se você não sabe o assunto, aí 30 linhas parece um universo, né? Assim, mas vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa? Vamos deixar pedaço por pedaço aqui. Desce aqui comigo. Letra A. Vamos começar aqui. Letra A. Requisitos da equiparação salarial. 461. Bom, importante eu colocar o 461. Se você esqueceu o artigo, você vai colocar nos termos da CLT, nos termos da legislação trabalhista. Mas se você sabe que está na CLT, você coloca a CLT. Se você esqueceu o artigo, então você fala, nos termos da CLT, os requisitos são os seguintes. Mas, se você lembrou, e é um artigo que, assim, se você está estudando há um bom tempo, a equiparação é um tema básico de direito do trabalho, então não é tão difícil a gente lembrar do 461. Mas, claro, né? De novo, vai depender, às vezes você está nervoso, às vezes é tanto artigo que você está guardando, é tanta matéria para aprender, que passa, né? Ou às vezes você sabia, mas nossa, eu estou na dúvida. Eu sempre digo o seguinte: na dúvida, é melhor colocar só nos termos da CLT, não especificar o artigo. Porque é melhor você ser genérico aqui do que você errar o artigo. Porque a gente não sabe se ele queria exatamente que a gente indicasse o artigo ou se a gente mencionasse os elementos sem indicar o artigo já estava suficiente, não é assim? Então, lembrou o artigo? Coloca. Não lembrou o artigo? Coloca nos termos. Se você está em dúvida de dois artigos, você pode até colocar os dois, por exemplo. Eu não lembro se é o 460 ou 61. Eu sei que é um dos dois. Então, se você colocar nos termos dos artigos 460 e 461 da CLT, aí tudo bem, você está colocando dois artigos e um deles está certo. Se você não colocar, tipo, nos termos dos artigos 450, 51, 52, 53, 54, e colocar 15 artigos, aí não, né? Mas se você colocar um a mais, tecnicamente não tem problema. Mas se você não lembrar, é melhor colocar só nos termos da CLT, tá? Então, olha só, de qualquer maneira, o que eu tenho aqui? Eu peguei o artigo todo, para a gente poder ver o artigo todo, porque vamos aproveitar para fazer a revisão sobre a equiparação salarial. Então, eu tenho um caput aqui e todos os parágrafos, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Todos os parágrafos, até a gente chegar no ônus da prova, 7º parágrafo. Tá vendo que eu coloquei grifado? Pois é, tudo que eu coloquei grifado são elementos da equiparação salarial. Tudo isso pode ser considerado requisito da equiparação salarial. Tecnicamente, de novo, requisito é o que você faz com que você ganhe, não o que você perca, né? Porque não vai ser requisito, seria um contra-requisito. Mas como não há essa especificação de requisitos e contra-requisitos na lei ou na doutrina, todos eles entrariam como elementos da equiparação salarial. Então eu grifei todos. O máximo que você conseguir lembrar, você coloca. Quer ver? E também, de novo, de acordo com o espaço. Vamos ler, ó. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Esse é o caput. Interessante aqui, só de curiosidade, quem fez essa prova aí de reaplicação do TRT de Mato Grosso do Sul, viu que caiu uma questão de equiparação salarial e ele perguntou dos elementos abaixo listados, né, que era uma questão fechada, qual desses elementos era irrelevante para a equiparação salarial, ou seja, a pessoa não tinha que provar para ganhar a equiparação. Lembra que falava em nacionalidade? Pois é, olha só, a mesma nacionalidade é irrelevante, porque notem que ele está contando aqui para gente que qualquer que seja a sua nacionalidade, a sua idade
seu sexo ou sua etnia, qualquer que seja, você tem direito à equiparação salarial. Então, a diferença de sexo, etnia, nacionalidade ou idade são irrelevantes para fins de equiparação, ok? Então, tá aí uma questão fechada exatamente sobre isso, que a resposta estava aqui na nacionalidade, não é um elemento necessário para a equiparação salarial. Bom, então eu tenho 4 elementos aqui, vocês perceberam? Mesma função, mesmo valor, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. 4 elementos básicos. Interessante que o trabalho de igual valor, ele é explicado no parágrafo seguinte. Então vamos ler o parágrafo primeiro? Trabalho de igual valor é o quê? É aquele que é feito com mesma produtividade, ou seja, mesma quantidade ali, né? As duas pessoas têm basicamente a mesma produtividade, porque se tiver uma diferença grande de produtividade, então aquele que tem uma produtividade maior pode ganhar mais. Aqui tem que ter a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Então, a qualidade do serviço também deve ser equiparável. Veja que então nós estamos falando de quantidade e qualidade, não é isso? Quantidade e qualidade equiparáveis. Entre pessoas, aí vem agora as diferenças, cuja diferença de tempo de serviço no mesmo empregador não passe 4 anos e a diferença de tempo na função não seja maior do que 2 anos. Então, ele fala aqui, olha, se a diferença entre os dois empregados na mesma função, no caso aí a função de assistente, seja de até 2 anos dá para ganhar equiparação, mas se for maior do que 2 anos não dá. Então, se uma empregada, por exemplo, exerce a função há 3 anos e a outra acabou de entrar, ou seja, a diferença entre elas na função é de 3 anos, já perde a equiparação. A diferença entre os dois empregados tem que ser de no máximo 2 anos na função. Agora, trabalhando para o mesmo empregador, ele aumentou um pouco mais o gancho e colocou 4 anos. Então, se por acaso eu entro numa empresa e nessa empresa já está trabalhando alguém que há mais de 4 anos, por exemplo, tem um colega meu que já está há 5 anos na empresa, como a diferença de tempo entre eu e ele na mesma empresa, a diferença é de 5 anos, não tem como eu pedir equiparação salarial. Então, a diferença entre dois funcionários dentro da mesma empresa tem que ser de no máximo 4 anos. E na mesma função tem que ser de no máximo 2 anos. Passou disso, perdi a equiparação salarial. Então veja que aqui dentro tem 4 elementos também, né? Mesma produtividade, mesma perfeição, diferença de 4 anos na empresa e diferença de 2 anos, ou de até 2 anos, na função. Aí vem o parágrafo 2º. Os dispositivos desse artigo não prevalecem quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por norma interna ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada a homologação. Esse finalzinho aqui, ó, dispensada qualquer forma de homologação ou registro, é porque o entendimento antes da reforma trabalhista, que até hoje você vai encontrar lá na súmula 6 do TST, é que esse quadro de carreira deveria ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Não precisa mais. Você viu que a CLT excluiu a necessidade de qualquer forma de homologação do quadro ou do plano de cargos e salários. Então, o que ele está mostrando para a gente é que se a empresa tiver um quadro de carreira ou um plano de cargo e salário, esses quadros de carreira e planos de cargos, eles enquadram os empregados de acordo com as suas atividades. Então, o empregado, se por acaso ele notar que há uma diferença entre o que ele trabalha e o quadro de carreira, por exemplo, ou o plano de cargo, ele vai pedir um reenquadramento nesse cargo, porque o quadro dele está equivocado, mas ele não vai pleitear uma equiparação salarial. Então, a maneira que a CLT excluiu a equiparação. Se a empresa tiver um quadro de carreira ou um plano de cargo e salário, o empregado não poderá pleitear a equiparação salarial, pelo menos via de regra não, ok? E o parágrafo 3º apenas complementa isso assim, ó. No caso do parágrafo 2º, as promoções desses quadros de carreira, que eles têm promoções, né, podem ser feitas por merecimento e antiguidade ou apenas um deles, dentro de cada categoria. Por que esse parágrafo 3º está assim? Porque antes da reforma trabalhista, exigia-se que a promoção fosse alternada. Primeiro por merecimento, depois por antiguidade. Merecimento e antiguidade. E agora não, agora a CLT falou, olha, qualquer critério, pode ser só antiguidade, só merecimento, pode ser os dois, não tem problema. Ok? Então isso aqui não é um elemento específico, né? Então por isso que eu não grifei nada. Eu deixei só o quadro e o plano. Porque se tiver quadro e plano, você perde a equiparação. Parágrafo 4º. Continua. O trabalhador, deixa eu subir mais aqui, né? O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência atestada pela Previdência não servirá de paradigma.
Então, eu estou grifando ele aqui por quê? Porque se o trabalhador for readaptado, ele não serve como paradigma. Se você indicar um paradigma readaptado, você perde a equiparação salarial. Então, é um elemento que gira em torno da equiparação, é um elemento relevante para a equiparação salarial. Estou grifando tudo que seja relevante. Então, trabalho readaptado não pode ser readaptado. Parágrafo 5º. A equiparação só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função. Para por aqui. Esse é o requisito da contemporaneidade, ou também chamado de simultaneidade. Significa dizer o seguinte: o empregado ele não pode pedir equiparação com um cargo, e sim com uma pessoa que atualmente trabalha com ele, ou que já trabalhou com ele em algum momento. Para evitar, por exemplo, sabe qual que é a situação? Aquela situação seguinte: imagina que trabalha na empresa uma pessoa naquele cargo, naquela função, e ele ganha 10 mil por mês. Ok, 10 mil. E essa pessoa que ganha 10 mil foi mandada embora. E no lugar dela foi contratado um substituto, uma outra pessoa que entrou no lugar dela. Só que ao entrar no lugar dessa pessoa, ele passa a ganhar 5 mil. Aí, quando ele entra na empresa e trabalha ganhando 5 mil, ele descobre que o ex-funcionário, né, aquele que ele entrou no lugar, ganhava mais. Tem como ele pedir equiparação? Não, porque não há equiparação sobre cargo vago. Isso, inclusive, a súmula 159 do TST fala, ela menciona esse aspecto. Tanto ele fala do salário substituição, como ele fala de equiparação em cargo vago. Não há equiparação para cargo vago, porque não existe contemporaneidade. Você só pode pedir equiparação salarial com alguém que você trabalhou junto no tempo. Se você entrou depois que essa pessoa, você não pode pedir equiparação com ela, porque ela nunca trabalhou com você, percebeu? Então é o requisito da contemporaneidade. Interessante esse requisito, porque ele foi inserido expressamente aqui na CLT com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, ele não era mencionado na CLT. Porém, se você investigar a doutrina trabalhista, você vai ver que a doutrina considerava, e também a jurisprudência, que a contemporaneidade era um requisito implícito da equiparação salarial. Então, esse requisito já existia antes da reforma, só que de forma implícita. Agora, ele foi colocado de maneira explícita. Então, ele sempre existiu, só que antes interpretativo, né? Agora, ele está expresso na lei. E mais uma, continua sendo vedada a indicação de paradigma remoto, ainda que o paradigma tenha ganhado a ação trabalhista. Isso aqui é para evitar o que antigamente era possível, né? Porque se você pegar o histórico da súmula 6 do TST, você vai ver que confusão que o TST fazia com a tal da equiparação em cadeia, que era a possibilidade de você puxar um paradigma que puxava outro, que puxava outro. Então, no final das contas, uma pessoa mais recente pedia equiparação com essa, que pedia com essa, que pedia com essa, que pedia com essa, e no final, o cara lá do primeiro, lá do início, ele seria equiparado com o cara lá do final. Isso era equiparação em cadeia, você puxar um paradigma remoto de outro, de outro, de outro. Aí teve um tempo que era proibido, foi permitido, tinha regra, agora a reforma trabalhista disse, não pode. Então é vedado você indicar paradigma remoto, ou seja, o paradigma, além de, olha aqui em cima, além de não poder ser readaptado, o paradigma também não pode ser remoto. Não pode, ok? Então, indicação de paradigma remoto. Lembrando que na hora de uma questão, às vezes você esquece esse detalhe. Nossa, não lembrei de colocar o remoto. Calma, eu estou colocando aqui o mais completo possível. A ideia é essa, é muito raro você conseguir lembrar de tudo. Então, o máximo que você conseguir lembrar, você coloca numa prova. Não necessariamente você vai lembrar desse detalhe. Às vezes você não lembrou do remoto, por exemplo, porque o paradigma não ser remoto é algo muito raro, mas está aqui. Não pode ser remoto. Então, se você lembrar de mencionar, ótimo. Que mais? Bom, aqui acabou, tá vendo? E aqui, até o parágrafo 5º. Temos todos os elementos necessários para a equiparação. Vamos só continuar para a gente concluir o artigo. Olha aqui. Eu coloquei aqui, só para a gente já tá, falta só 2 parágrafos, vamos ler os outros 2. Na hipótese de discriminação de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças devidas não afasta a ação de indenização por danos morais. Então veja que além da equiparação, a pessoa pode pedir uma indenização por danos morais. Aqui a CLT especificou esses 5 aqui, né? Sexo, raça, etnia, origem, idade. Então você pode pegar a primeira letra aqui, por exemplo, S e O, só, R, E e I, só rei. Por exemplo, você pode tentar fazer outra palavrinha que fica mais fácil. Para mim fica mais fácil, só rei, né? Só rei. Então, só rei. Essas são as possibilidades de indenização por dano moral mencionados no parágrafo 6º. Beleza.
particularmente, eu não concordo que são essas possibilidades que geram dano moral, não, mas é o que está escrito na CLT, então para a prova é o que vale, né? Parágrafo 7º. Sem prejuízo do parágrafo 6º, no caso da infração, a multa do 510 da CLT será de 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado, elevado em dobro em caso de reincidência, sem prejuízo das demais combinações. Então, ele está colocando aqui que além de você pedir a equiparação, além de você ter indenização por danos morais, você ainda pode pleitear a multa, que tem uma multa ainda, né? Essa multa, se você olhar aqui o 510, vamos ver primeiro o 510, ele fala assim: pela infração desse título, que é o título cujo artigo consta, né, será imposta à empresa uma multa de um salário mínimo. Lembrando que a CLT fala sempre salário mínimo regional, que não existe mais. Hoje o salário mínimo é nacional, mas né, ele é nacionalmente unificado pela Constituição. Mas antigamente ele era regionalizado. Então, toda hora que apareceu o regional aqui, você ignora. Então, um salário mínimo elevado ao dobro em residência. Então, essa multa no 510 é uma multa de um salário mínimo. No entanto, quando se tratar de equiparação, eles mudaram, eles falaram que a multa é de 10 vezes o novo salário do empregado e vai ser em dobro em caso de reincidência, ok? Então essas são as consequências de uma equiparação salarial, todas aí mencionadas no artigo 461. Você vê que praticamente pelo 461 você resolve tudo. Existe também a súmula 6 do TST, mas tem vários itens da súmula 6 já não estão valendo mais. E hoje, pelo menos pelo que está escrito na CLT, a súmula 6 não agrega tanto mais informação relevante para a gente. Por isso que eu nem mencionei a súmula 6 aqui. De qualquer maneira, eu fiz agora o primeiro aparato. Então, deixa eu voltar aqui só para a gente recapitular a parte importante. Eu sei que o paradigma não pode ser readaptado, nem remoto. Tem que ter contemporaneidade. A empresa não pode ter quadro de carreira, nem plano de cargo e salário. O trabalho tem que ser com a mesma produtividade e perfeição técnica, que é igual valor. A diferença não pode ser superior a 4 anos na empresa e 2 na função. Tem que ter a mesma função, tem que ser o mesmo empregador, mesmo estabelecimento. O trabalho de igual valor já está aqui no fato de ter a mesma produtividade e perfeição técnica. Então, todos esses elementos são elementos relevantes para a equiparação salarial. Então, eu colocaria todos. O máximo que você conseguir encaixar ali para você também pensar num parágrafo, né? Porque você tem 30 linhas nessa questão. Então você pode gastar, por exemplo, algo em torno de 10. Inclusive, se você parar para pensar, o ônus de prova você pode resumir. Você pode resumir o ônus de prova de acordo com o que você escreveu no primeiro parágrafo, para não ficar repetitivo. Então você poderia gastar um pouco mais de tempo colocando todos os elementos possíveis que você lembrou do artigo 461 e na distribuição do ônus da prova, que é a letra B, no parágrafo seguinte, você poderia simplesmente fazer uma limitação. Você poderia falar só de um e falar os demais são do empregador, para você não gastar talvez tanto espaço repetindo os requisitos, certo? Bom, então beleza. Mas vamos lá, vamos montar aqui agora a letra B. Letra B, ônus de prova. Bom, agora no ônus de prova, o que nós temos? A CLT tem um artigo do ônus da prova, que é o artigo 818. A súmula 6 do TST, no item 8, também fala do ônus da prova, da equiparação salarial. E o próprio 461 da CLT de novo aqui, né? Porque o 461 que a gente vai usar como base para analisar os requisitos. Então você vai precisar do 461, você já citou ele já na primeira letra, e do artigo 818 e súmula 6. Eu acho, né, de novo, eu recomendaria, quando cair uma questão de ônus da prova, sempre cite, por mais que você não vá trabalhar com ele diretamente, sempre cite o artigo 818, nesse caso, né, no caso de ônus da prova no processo de trabalho, você tem que usar esse artigo. A súmula 6, ela está de complemento aqui. Se você lembrou, ótimo. Né? Se você lembrou que era a súmula 6, mas não lembrou qual que é o item, oitavo, não tem problema. Você falar a súmula 6 do TST, em um de seus itens fala isso, por exemplo. Não precisa lembrar de cor o item, né? Mas o 818 eu acho que é interessante. Por quê? Porque como você está perguntando o ônus da prova, você sempre vai introduzir usando aquela regra. Qual que é a regra? A regra daqui, ó, 818, ó. O ônus incumbe ao reclamante fatos constitutivos do seu direito, ao reclamado fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante. Então sempre você tem que trabalhar com isso. Perguntou ônus de prova, essa introdução é necessária, certo? Ah, mas eu não tenho muito espaço. Tenta arrumar um espaço, porque é sempre muito importante quando um professor, estou aqui na minha visão de professor, né? Quando eu te pergunto sobre o ônus de prova, você começa sempre assim, olha, o ônus de prova está no artigo tal que diz tal. Portanto, o ônus vai ser o seguinte, entendeu? Aí você usa isso para me explicar como é que é o ônus de prova. Então, o artigo 818
Importantíssimo aqui, ok? A súmula 6, ela fala praticamente a mesma coisa. Ela fala, na verdade, essa parte aqui, ó, que cabe ao reclamado a prova do fato impeditivo, extintivo e modificativo da equiparação salarial. Então, o que a súmula 6 diz, nem era necessário existir, né? É praticamente a mesma coisa que está no artigo 818, mas de qualquer forma, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, já que a gente já viu o ônus de prova, vamos só lembrar, porque a gente está fazendo uma revisão aqui, né? Vamos aproveitar para ler o resto do artigo 818. Então, desce aqui comigo. Eu coloquei todo o artigo 818, tá vendo? Tá todo aqui? Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês o que diz a CLT a respeito lá da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Então vamos lá. Que aqui costuma cair em questão fechada, e a FCC gosta bastante desse parágrafo aqui, primeiro, e desse terceiro também. Olha só, o que está escrito aqui? Então a gente já descobriu que o ônus é do reclamante, fato constitutivo, do reclamado, fato impeditivo. Parágrafo primeiro. Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa relacionadas a duas coisas: impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprir os encargos, ou a maior facilidade de prova do fato contrário. Então, se tiver previsto em lei, ou em se tratando de peculiaridades da causa relacionadas ao fato de ser impossível ou extremamente difícil para alguém cumprir a prova, ou então, por outro lado, é bem mais fácil para uma parte conseguir a prova do que a outra, nesses casos, o que o juiz pode fazer? Atribuir o ônus de prova de modo diverso. É o que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Desde que ele faça por decisão fundamentada. Claro, toda decisão do juiz tem que ser fundamentada. Caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Lógico, né? Se o juiz inverte o ônus da prova, se ele redistribui o ônus da prova e fala, Bruno, agora o ônus é seu. Não era não, mas agora é. Ué, então ele tem que me garantir um prazo para que eu possa desincumbir do ônus. Fato, né? Beleza. Parágrafo 2º. A decisão do juiz aqui, ó, nesse artigo, deve ser feita, interessante isso aqui, ó, antes da abertura da instrução. Por quê? Olha, porque quando começar a instrução no processo de trabalho, lembra das audiências, a instrução já começa a produção de prova. Então o juiz ele tem que decidir qual que vai ser o ônus de prova, se ele vai trocar algum ônus de prova antes da instrução, para permitir que a parte possa se desincumbir e se preparar para a instrução. Então o juiz tem que decidir antes da instrução. E, olha só, atenção isso aqui, já vi a FCC cobrando muito aqui. E, olha lá, ó, vem comigo aqui na tela. A requerimento da parte poderá adiar a audiência. Essa aqui, ó, possibilitar prova de fato por qualquer meio, isso é sempre. Porque, obviamente, o juiz tem que permitir que você possa desincumbir do ônus utilizando todos os meios de prova em direito admitidos. Mas essa partezinha aqui é muito importante. Por quê? Porque ele vai te colocar uma pergunta assim: se o juiz decidir antes da abertura da instrução, o ônus de prova, o juiz deverá adiar a audiência. Não. Veja que o adiamento da audiência é somente em caso de requerimento da parte. Então, se durante a audiência o juiz fala assim, Bruno, eu vou inverter o ônus da prova, o ônus vai ser seu. Eu falo, opa, eu não estou preparado, juiz, eu quero que adie a audiência. Ele vai ter que adiar. Agora, se ele falar assim, Bruno, o ônus é seu, eu falo, já vim preparado, pode mandar. Nesse caso, para que vai adiar? Então a audiência pode seguir. Mas claro, se a parte fizer o requerimento, ele tem que adiar, mas só em caso de requerimento. Fica atento com isso, ok? Desce mais um aqui, ó. A decisão, eu estou só tirando aqui para a gente não dar um spoiler. A decisão desse artigo, ou seja, de inversão do ônus da prova, não pode gerar uma situação que a desincumbência seja impossível ou extremamente difícil. Que era exatamente o que ele queria evitar aqui em cima. Olha aqui em cima. Impossível ou extremamente difícil, tá vendo? Ora, se o objetivo de inverter o ônus é que para uma das partes é impossível, é muito difícil, como é que eu vou inverter e justamente depois que eu inverter vai ficar impossível ou difícil? Então não pode, é contraditório. Então, dentro dessa perspectiva, a decisão do juiz tem que levar em conta, olha, se para a parte que eu determinei o ônus for impossível ou muito difícil, não dá não, beleza? Bom, dito isso, nós já temos uma revisão rápida aqui dos artigos sobre o ônus de prova, parte de direito processual do trabalho. Agora, cuidado, olha, desci aqui só para chamar a atenção, cuidado. Lá no artigo 373 do CPC, ele fala praticamente a mesma coisa que está aqui na CLT. É praticamente a cópia. A CLT praticamente copiou o CPC. No entanto, tem um ponto diferentíssimo aqui que eu quero chamar a atenção. Atenção, ó. Lá no CPC, no parágrafo 3º, ele fala lá.
que a distribuição diversa do ônus da prova, que a gente acabou de estudar aqui, também pode ser feita por convenção das partes. Opa, lembra do negócio processual? Então as próprias partes, elas podem convencionar a distribuição do ônus da prova. Cuidado, isso é no CPC, tá? A nossa jurisprudência não aceita isso no direito processual do trabalho. No processo trabalho está aqui em cima, ó. É somente aqui, olha quem, é só o juízo. É só o juiz que pode inverter ônus da prova, as partes não. Então, se for uma questão de processo, larga a convenção para lá. A convenção das partes não, mas se for uma questão de processo civil, aí sim fica atento, ó. Lá no CPC, a distribuição pode ser convencionada entre as partes, a não ser que for direito indisponível, né, se a parte não tem disponibilidade do direito, ou se tornar excessivamente difícil para uma das partes, que é o que está aqui também, né? Extremamente difícil. Então, se for muito difícil para uma das partes ou for direito indisponível, não há possibilidade, portanto, de convenção entre as partes para trocar o ônus de prova. E aqui o ponto que a FCC mais gosta de cobrar desse artigo, isso nas provas de processo civil, hein, ó. É esse parágrafo aqui. A convenção que trata o parágrafo terceiro pode ser feita antes ou durante o processo. Eu não sei porquê, né? Cada banca com a sua mania. Mas se você também já fez um mapeamento dessas questões da FCC em processo civil, deve ter visto tanto de vez que cai. A convenção pode ser feita somente durante o processo, ou somente antes do processo. Sempre cai isso. Então lembra, essa convenção de distribuição de prova pode ser feita tanto antes do processo como durante o processo, ok? Então fica a dica aí de direito processual civil para vocês, mas veja que isso aqui não se aplica ao processo de trabalho, ok? Bom, agora, olha o que diz aquela súmula. Lembra aquela súmula que eu tinha mostrado para vocês? Olha aqui, ó. Súmula 6. Eu deixei ela aqui, ó. É do empregador, que é o reclamado, né, da equiparação, o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Ou seja, ele não disse nada, mas está aqui, né? Ele disse a mesma coisa que está na CLT, mas só para você, só para destacar aqui para vocês, ok? Bom, agora com isso, vocês notaram que eu deixei de vermelho aqui, de empregador? Então agora vem o pulo do gato. Eu não sei se vocês já viram isso, ou se algum professor já passou isso para vocês, mas eu já vi muita gente confundindo, bagunçando, falando umas coisas que não fazem muito sentido sobre distribuição de ônus da prova. Então eu vou seguir aqui para vocês o padrão doutrinário, que é o melhor, é o que mais faz sentido, que eu sugiro que você siga para uma questão sobre isso, né? Sobre ônus de prova de equiparação salarial. Então, olha como é que eu dividi o 461, vê se faz sentido para você. Desce aqui, tá tudo de verde e vermelho, bonitinho aqui para facilitar a sua vida, ó. Deixa eu baixar o máximo que eu consigo aqui para não tampar, ó. Então, só para destacar, o que tiver de verde aqui fato constitutivo do direito da equiparação, é ônus do empregado. E o que tiver de vermelho são fatos impeditivos da equiparação, ônus do empregador. Ok? Ó, o caput é praticamente verde. Praticamente verde. Era para ser todo o caput. Mas aqui, ó, só um detalhe, eu vou baixar um pouquinho só para você ver, ó, o spoiler. Tá vendo o parágrafo quinto? Aquela contemporaneidade ela entra como um fator também de elemento do reclamante, porque era o entendimento doutrinário antes da reforma trabalhista, e continua assim. Portanto, vamos recapitular agora, vou voltar aqui. O que entende a doutrina e a jurisprudência quando a gente fala de distribuição de ônus da prova? E depois me conta se você já tinha visto essa distribuição desse jeito, que é muito raro você ver alguém passando dessa forma, né? Então, espero que auxilie vocês a compreender essa lógica. A premissa que a doutrina fala para a gente é que existem quatro requisitos que o reclamante tem que provar, que ele tem que provar para a equiparação salarial. Esses quatro, três deles estão no caput. O quarto é o elemento da contemporaneidade, que era doutrinário, mas agora entrou na CLT. Então, quais são? A mesma função, tá vendo? O mesmo empregador e o mesmo estabelecimento empresarial. Esses três elementos básicos constituem os elementos, né? Ou seja, são os fatos constitutivos. Notem que eu grifei o trabalho de igual valor aqui, tá vendo? Mas eu não coloquei de verde. Por quê? Porque como o trabalho de igual valor, ele é especificado no parágrafo primeiro, que diz respeito à produtividade e perfeição técnica, a doutrina já considera fato impeditivo da equiparação salarial. Então, os parágrafos, é como se pensasse o seguinte, o caput do 461 são os fatos constitutivos. Os parágrafos são os fatos impeditivos, que tiram o direito à equiparação, percebeu? O único fato constitutivo que não consta no parágrafo, ó, no caput, desce aqui comigo, é o parágrafo 5º.
A equiparação só é possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, porque o elemento da simultaneidade ou contemporaneidade sempre foi considerado um elemento implícito, ali ó, sobe de novo, lá no caput. Então, como ele sempre foi considerado um elemento implícito, ele sempre ficou vinculado a um fato constitutivo. Então, mesmo mencionado hoje no parágrafo 5º, ele continua sendo considerado um fato constitutivo. Então, eu, empregado, eu vou à justiça e provo que eu trabalho na mesma função que o paradigma, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial e com contemporaneidade. Se eu provei esses 4 elementos, os fatos constitutivos estão prontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o réu não falar nada, o réu ficou em silêncio, o réu não falou mais nada, eu ganhei equiparação salarial. Ganhei. Porque qualquer coisa além disso deve ser mencionado pelo réu e o ônus da prova passar a ser dele. Quer ver? Agora vamos ler os parágrafos agora de vermelho. Ó. Desce aqui. Pronto. Trabalho de igual valor, né? Que, ó, é aquele feito com igual produtividade e perfeição técnica. Então, cabe ao empregador mostrar que a produtividade e a perfeição técnica são diferentes. Se ele provar que há distinção entre produtividade e perfeição técnica, eu perco a equiparação. Mesma coisa aqui, ó. Diferença de tempo superior a 4 anos e 2 anos. Se o empregador demonstrar, né, com as datas de contratação, que o paradigma está na empresa há mais de 4 anos, ou que o paradigma trabalha na função há mais de 2 anos, o empregado perde a equiparação. Então, isso é um elemento que deve ser demonstrado pelo empregador. Parágrafo 2º. A existência de quadro de carreira e plano de cargo e salário. Ora, se a empresa tiver plano de cargo ou quadro de carreira, cabe a ela alegar e demonstrar e comprovar nos autos. Portanto, é outro elemento impeditivo da equiparação salarial. Ou seja, beleza? Parágrafo 2º, o terceiro não diz nada. Aí vem o quarto, ó. O trabalhador readaptado em nova função. Ora, se o paradigma, né, sobre que eu pleiteio a equiparação salarial, ele foi readaptado, o empregador é que deverá alegar isso na contestação. Então é o ônus de prova dele, porque é um fato que impede a minha equiparação salarial. E por último, o parágrafo 5º, que fala da contemporaneidade, mas ele fala do paradigma remoto. Então, se o paradigma que eu pleiteio equiparação salarial for um paradigma remoto, ou seja, a distância na cadeia equiparatória, neste caso, o que acontece? Cabe ao empregador demonstrar que esse é o paradigma remoto. Se ele comprovar que se trata de um paradigma remoto, pronto, eu perco a equiparação salarial. Perceberam? Então guarda lá, tudo que está nos parágrafos, fato impeditivo. Tudo que está no caput, fato constitutivo. Tirando só esse parágrafo 5º, que é a contemporaneidade, porque é um elemento que está vinculado ao fato constitutivo, que a doutrina sempre assim considerou e que a CLT agora inseriu por conta da reforma trabalhista, mas ele continua sendo considerado, sobe ali de novo, dentro dos elementos constitutivos básicos. E mais uma vez, por que eu não coloquei o trabalho de igual valor aqui de verde? Porque como o trabalho de igual valor diz respeito a diferenças de produtividade e perfeição, a doutrina considera que a comprovação de eventuais diferenças acaba sendo o ônus do empregador. Então vincula esse trabalho de igual valor aqui a um ônus do empregador, leia-se um fato impeditivo. Beleza? Então já está destrinchado aqui para você o que é requisito, ou seja, podemos chamar tudo de requisito, né? Mas o que é fato constitutivo do empregado e o que é fato impeditivo do empregador. Fechou? Tá tudo aqui. Já nós vamos analisar. Agora, com base nisso tudo, vamos avaliar a possibilidade de equiparação salarial? Vem comigo. Eu pus um sim aqui, ó. Sim. Tem jeito sim. Quer ver por quê? Olha só, eu vou deixar aqui sem a gente ver só o texto. Eu peguei o texto de novo e eu marquei de azul, de verde, aquilo que diz respeito aos fatos constitutivos. E marquei de vermelho algo que eventualmente pode ser utilizado como fato impeditivo. Então vem comigo. Olha aqui. Sociedade empresária é o nome da empresa que ambas trabalham, né? Naviraí é a cidade. Ok. Olha a diferença de tempo. Tá vendo? 2003, é só um ano. Então, se é só um ano, já não tem mais o fato impeditivo da diferença, né? Ambas trabalham atualmente, olha essa palavra mágica aqui, atualmente a contemporaneidade está aqui, não está aqui, ó. Como que? Assistente administrativa. Elas têm a mesma função. Aqui, Lara é readaptada. Guarda isso aqui, que fato de ser readaptado pode te atrapalhar. Mesma jornada, eu deixei de vermelho, porque eu acredito que o examinador deve ter pensado a mesma jornada aqui como um critério relacionado a talvez produtividade. Pode ser. O que mais?
mesmo setor, mesma atividade, mesma chefia. Então, todos esses elementos de verde aqui estão dentro dos fatores constitutivos. Mesmo empregado, mesmo empregador, mesmo estabelecimento, contemporaneidade e mesma função. E os de vermelho seriam os potenciais, né, elementos impeditivos. Mas notem aqui, a diferença de tempo é de 1 ano. Então não tira. A jornada é a mesma, então não tira. A única coisa que poderia te deixar na dúvida é isso aqui, ó. Só que agora você tem que prestar atenção. Quem é que é readaptado? É Lara. Lara, cuidado, Lara é a paradigma? Não, olha só, Lara é que ganha menos. A Eva é a que ganha mais. Então a Eva é que é paradigma. E lembra que a CLT fala que o paradigma é que não pode ser readaptado. Aqui não é o paradigma. Aqui é Lara. Como é que é o nome da Lara? Lara é chamada paragonada, tá? Se você já ouviu essa palavra. Paradigma é o espelho. É aquele que ganha mais em que eu pleiteio a equiparação. A pessoa que pede a equiparação, que é o reclamante da ação, ele é chamado de paragonado, ok? Só para você conhecer esse nome aí, se aparecer esse nome. Então, Lara é a paragonada e não a paradigma. Ah, então quer dizer que Lara pode ser readaptado? Pode, sem problema nenhum. É o paradigma que não pode ser readaptado, tá vendo? É o paradigma. E outro detalhe, ela era gerente, ela era, não é mais. Então o fato dela não ser mais gerente e ser assistente, o fato de ter sido gerente, como eu disse para vocês antes no início, é irrelevante, ok? Agora vamos ver se a gente encaixa tudo isso aqui. Olha aqui, ó, como é que eu encaixei para vocês. Trabalha com a mesma função. Olha os 4 elementos, não são esses? Mesma função. Sim, aqui, ó. Assistente, mesma atividade. Lembrando que Lara era. Ah, eu escrevi errado, né? Lara não é Eva, né? Cadê? É Eva. Eva. Deixa eu ver se dá pra corrigir aqui. Eva. Pronto. Eva era gerente, não é isso? A Lara ganhava 3, a Eva 5 quando era gerente. Então, Eva era gerente. Então, não é mais, é irrelevante. Atualmente, são assistentes administrativos na mesma atividade. Trabalha para o mesmo empregador? Sim, aqui, ó, sociedade empresária e tem a mesma chefia. Trabalha no mesmo estabelecimento? Sim, ó, na mesma cidade e do mesmo setor. Maravilha. E trabalha com contemporaneidade? Sim, ela, atualmente, ó, trabalham atualmente. Então eu te pergunto, os 4 elementos estão presentes? Sim, matou. Só que para tirar a dúvida, vamos ver se algum elemento impeditivo aparece. Vamos descer aqui, ó. Olha os elementos impeditivos, todos aqueles que eu mostrei para vocês. Tem diferença de produtividade? Não, não tem nenhuma informação sobre isso. Além disso, a prova falou que é mesma jornada. Então, eu vou presumir que a mesma jornada foi o jeito que ele disse que a produtividade é mais ou menos a mesma. Né? Tem diferença de perfeição técnica? Não tem informação. Tem diferença maior de 2 anos na função na empresa? Não, só tem 1 ano. Tem quadro de carreira ou plano de cargo? Não tem informação. O paradigma foi readaptado? Não. Lara, que é a paragonada, é quem foi readaptada, então não tem problema. E existe paradigma remoto aqui? Também não há informação. Perceberam? Então, se você destrincha o artigo desse jeito, em vez de você ficar viajando na maionese, você escreve assim, você põe esses papéis, função, papapá. Se você conseguir esquematizar desse jeito, você não tem como errar uma questão dessa, porque você já consegue analisar todos os elementos, ok? E fique atentos com o paradigma. É o paradigma que não pode ser readaptado. Fechou? Pronto. Com isso, nós destrinchamos essa questão. Agora só falta escrever isso tudo, né? Bom, então deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Desce. Um exemplo, e eu tentei colocar aqui um que encaixava em mais ou menos as 30 linhas que a gente tinha, tá? Eu até, às vezes, assim, você pode tirar uma palavra, vou até mostrar aqui uma coisinha que você poderia retirar, um jeito diferente, mas de qualquer maneira é um exemplo que a gente pode utilizar como padrão para tentar colocar o máximo possível de informações. Lembrando que se você perceber que não dá para colocar todas, coloque só as mais importantes. Então olha só o que eu fiz no meu primeiro parágrafo, certo? Olha o primeiro parágrafo. Comecei nos termos do artigo 461 da CLT. Sempre que eu começo assim, eu faço assim, né? Consolidação das leis do trabalho, CLT. Por mais que você possa pensar assim, talvez não tenha problema se eu só colocar CLT, a gente nunca dá desculpa para o examinador tirar ponto. Se eles usam esse critério numa redação, por que não usariam aqui? Então, toda vez que eu falo CLT a primeira vez e TST a primeira vez, eu vou lá e gasto o espaço do Tribunal Superior do Trabalho e da consolidação das leis do trabalho. Né? Bom, nos termos do 461, artigo, por acaso, não precisa escrever artigo, né? Aqui não tem problema, né? Arte tudo bem, né? Aí já é demais. Nos termos do artigo 461, para a procedência do pedido de equiparação, são necessários os seguintes requisitos. Aí olha o que eu fiz, eu pus todos. Todos. Olha o que eu fiz. Identidade de função, mesmo empregador, mesmo estabelecimento empresarial,
contemporaneidade na prestação de serviço, trabalho de igual valor, aí eu expliquei, produtividade e perfeição técnica, entre parênteses aqui, para falar o que é igual valor, para não ter que repetir, né? Trabalho de igual valor que consiste em, aí eu pus assim, diferença de tempo de serviço não superior a 4 anos na mesma empresa e 2 anos na mesma função. Inexistência de quadro de carreira ou plano de cargo e salário e ainda que o paradigma não seja readaptado nem remoto. Olha que maravilha, nesse parágrafo eu destrinchei o 461 inteiro. De novo, eu não sei se a banca quer esse tanto de informação, mas a informação a mais ali não vai atrapalhar, desde que ela esteja correta. Aí pode ser que lá no espelho não tivesse o remoto, por exemplo. Pode ser que ele não estava nem aí para o quadro de carreira, para o plano de carga e salário. Mas eu não sei. Porque se a banca quiser, ela pode falar assim, não, eu quero que você fale de todos, que eu pedi dos requisitos, eu quero que você fale de todos. Então, o máximo que você lembrar, vale a pena colocar. E lembrando que por mais que você gaste um tanto de espaço aqui, olha só, como esse é o primeiro parágrafo, e os requisitos estão aqui, eu acho que esse aqui, nessa prova, era o mais importante. Sabe por quê? Porque quando você for falar de ônus da prova, em tese, se não tiver muito espaço, você não precisa repetir os requisitos. Você pode simplesmente fazer uma referência. Então você pode, por exemplo, repetir só aqueles que são fatos constitutivos e falar assim: os demais, conforme já mencionado, são os fatos impeditivos, por exemplo. Percebeu? Eu vou colocar eles todos aqui de um jeito só para te mostrar. Quer ver? Olha o segundo parágrafo. Aqui, ó. Segundo parágrafo. O ônus da prova é disciplinado pelo artigo 818 da CLT e pela súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. De novo, hein? Esqueceu a súmula? Se colocar só o artigo, tá ótimo. Eu acredito, inclusive, que na banca, no espelho, deveria sair só o artigo 818. Talvez eles aceitassem também assim, ou súmula 6, porque a súmula 6 também fala, não tão completo, mas também fala. Mas o 818 é o mais importante. Então você já conseguia economizar esse espaço todo aqui, ó, tá? Se você não quiser mencionar a súmula. Assim, então veja só, o que é importante falar? Usar a palavra fato constitutivo e fato impeditivo. Então, assim, compete ao reclamante demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. É o que está lá no 808. Quais são? Tais como. Aí eu coloquei quais são. A identidade de funções, o mesmo empregador, o mesmo estabelecimento e a contemporaneidade na prestação. Se você quisesse tirar isso na prestação aqui, ó, colocar só contemporaneidade, dava também. Então, identidade, empregador, contemporaneidade da prestação. Ponto. Matei os elementos do empregado. Agora, se eu quiser ganhar espaço, eu não precisava repetir os outros. Os demais elementos são considerados fatos impeditivos e, portanto, o ônus do empregador, por exemplo. Olha o que eu fiz aqui, ó, só para colocar de forma, né? Os demais elementos, fatos impeditivos, e de novo, tem fato impeditivo, modificativo e extintivo, mas esses elementos todos que nós estamos trabalhando são impeditivos, que eles impedem a equiparação salarial. Então, nesse caso, você perderia muito espaço colocando fatos impeditivos, extintivos e modificativos novamente. Então, nesse caso, eu coloquei só o impeditivo para ganhar um espaço. Eles devem ser provados pelo reclamado. Como? Eu pus todos, né? De novo, você poderia parar, né? Ou, aí você pode especificar os demais, né? Aqui eu pus todos só para ficar bonitinho, né? Como? A existência de quadro de carreira ou plano. Aqui, as diferenças de produtividade ou perfeição técnica. Aí eu não preciso repetir que é o trabalho de igual valor, né? Aqui, diferenças de tempo superiores aos permitidos. Então, para que eu vou repetir 2 anos e 4 anos? Se eu já disse no primeiro parágrafo, então são os tempos que eu já tinha mencionado. Ó. Diferença de tempo superior, obviamente. Ou ainda, ser remoto ou readaptado, o paradigma. Então, eu consegui nesse parágrafo pôr tudo. Mais uma vez, repetir esses elementos aqui. Se você não tiver com tanto espaço assim, você já chegou, já está passando da metade, às vezes vale a pena você dar aquela enxugada. Você vai ter que trabalhar na medida que você está escrevendo, você tem que acostumar com o tamanho da sua letra, com o espaço de uma prova, né? Mas aí já estou fechando, olha o último parágrafo. Fechou. O último parágrafo está aqui. No caso, tá vendo? Ó, já que ele me perguntou na letra C, no caso concreto, no caso, eu sempre quando falo assim, eu costumo começar assim no caso, dessa maneira. No caso, né? Quando uma letra me direciona para o caso. No caso, todos os fatos constitutivos para equiparação estão preenchidos, concorda? Sim. Aqui, os requisitos foram preenchidos. Então eu já comecei falando. Fica sempre uma pequena introdução, igual essa aqui, ó. Olha aqui em cima. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui para o espaço, ó. O ônus da prova está no artigo tal, ponto. Aí eu explico.
Aqui, no caso, os fatos foram cumpridos, ponto. Aí eu explico. Então, normalmente, você gasta um pequeno pedaço só para você já colocar para a informação inicial, né? Aquela breve introdução, aí você desenvolve. É um texto natural, né? Você começa com uma introdução, até que seja ainda que seja um parágrafo, você trabalha assim, né? Uma pequena introdução e você desenvolve até fechar aquele parágrafo. Aí vou explicar. Ambas, aí aqui veja, eu não preciso falar dos fatos impeditivos mais, né? Ó, ambas exercem a mesma função para o mesmo empregador, no mesmo setor e a mesma chefia, com contemporaneidade e diferenças de apenas um ano na função e no emprego. Então aqui eu quis buscar as informações que estão na questão. Ou seja, ela só tem uma diferença de um ano na função e emprego. Trabalham atualmente, que é a contemporaneidade, trabalham no mesmo setor e sob a mesma chefia. Eu quis colocar os elementos que a prova me deu, os elementos de fato. Então, se você conseguir, toda vez que você for responder a questão, no caso, né, quando ele perguntar, no caso, me diga isso, se você conseguir buscar os elementos fáticos que a questão te deu, sempre é o melhor. Claro que ela não te deu de forma tão organizada assim, então você joga os elementos de fato que ela te passou junto com a sua estrutura da frase, que foi essa aqui, né, que eu repeti, ó, mesma função, mas eu usei a palavra atualmente. Eu poderia ter colocado aqui atualmente, sem mencionar contemporaneidade, podia também. Para o mesmo empregador, no mesmo setor e chefia e contemporaneidade. E aqui eu quis colocar a diferença de apenas um ano, porque como é um fator que ele colocou, eu queria demonstrar, ó, só tem um ano. Pronto, está tudo provado. Aí eu complemento. Ademais, não há qualquer indício da presença de fatos impeditivos. Então ela comprovou todos os elementos e a questão não me deu nenhum outro indício de fatos impeditivos. Por que eu fiz isso? Porque eu queria falar do paradigma readaptado. Porque como a questão colocou que a empregada ela é readaptada, eu acho que ela queria, né, que normalmente quando o examinador joga essa informação para te pegar, que ele, né, ele está tentando te fazer cair na pegadinha. Mesmo que você não caia na pegadinha, é interessante você demonstrar que você sacou a lógica da pegadinha e que você não caiu na pegadinha. Foi o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz. Ressalte-se que a condição de readaptada recai sobre Lara, o que não impede o direito, visto que a vedação legal se aplica apenas sobre o paradigma nessa condição. Estão vendo? Então eu mostrei, olha, o impedimento é do paradigma ser readaptado e não do paragonado. Nem usei a palavra paragonada aqui para não bagunçar, né? Mas eu mostrei que, olha, como é Lara quem é readaptada, isso não impede o seu direito, porque a proibição da lei só se dá em relação ao paradigma. Ponto. Diante disso, se sobrou uma linha, né? Diante disso, aí eu coloquei o diante disso aqui, né? Como conclusão, né? Uma palavrinha para conclusão. Diante disso, face ao exposto, né? Em virtude, em razão disso, o pleito de equiparação é plenamente viável. Pronto. Beleza? Então tá aqui. De novo, né? Dependendo do tamanho da sua letra, do que você vai escrever e tal, mas é assim, isso aqui foi basicamente, fala assim, nossa, pessoal, eu fiz a prova, você escreveu tudo desse jeito, assim, não desse jeito, claro, né? Depois que você tem a prova, tem tempo para escrever e pensar, você não vai fazer exatamente assim, mas foi essa a essência, eu fiz essa estrutura foi isso. O que eu não coloquei, por exemplo, eu não mencionei o remoto, porque eu achei que era tão irrelevante gastar tempo com isso. Mas eu mencionei os demais elementos. E outra coisa que eu fiz também, que eu notei, que eu lembrei aqui, ó, quadro de carreira ou plano de cargos. Eu achei isso muito grande na hora. Aí eu falei, vou colocar só quadro de carreira, não vou mencionar plano de cargo e salário também, não, só quadro de carreira, por exemplo. Né? Agora, o ideal seria colocar a informação mais completa possível, mas você tenta, na medida do que você dá conta, colocar as informações. Mas eu mencionei o 461, citei o artigo 818 e mencionei a súmula 6 também. Falei dos elementos dessa mesma estrutura. Né? Talvez não necessariamente desse jeito que está escrito, com essa fluidez, né, que esteja aqui nesse momento, porque depois que você tem um bom tempo para escrever, você vai escrever diferente. Na hora você está lá, né? Sem contar que a minha letra é uma maravilha, você precisa ver, né? Então, assim, se corrigir minha prova com a letra, não, essa aqui eu não vou nem ler, né? Que a minha letra não é boa. Eu costumei tanto escrever no quadro, que é letra de forma, que a letra, eu acabo fazendo letra de forma no caderno. E a letra de forma minha é muito feia. Aí tem que fazer a letra cursiva, mas eu já não lembro mais como é que faz a letra. Então eu vou ter que pegar um caderninho de caligrafia e treinar, porque senão minhas letras de garrancho ninguém vai acabar entendendo, né? Eu tento escrever devagar para ver se dá para entender, mas nunca se sabe, né? Mas é isso, pessoal. Então tá aqui essa primeira questão aqui para vocês, para a gente ter uma ideia da montagem. Opa, deixa eu passar para cá. Vamos falar do segundo estudo agora. Mas antes, claro, vamos tomar um golinho de água. Volta aqui para a tela cheia só para a gente não perder o costume. E aí? E aí, gostando? Aproveita aí agora que eu tô tomando aguinha.
Já deixa o like, faz um comentário, se inscreve no canal, né? Compartilha o vídeo também, né? Porque isso que dá força para a gente poder fazer esses conteúdos bons, completos para vocês. Então, compartilhar para mais gente assistir, para que a gente tenha cresça a nossa comunidade, né? E se quiser conferir mais uma vez, como eu disse, está aí debaixo na descrição todos os links que você pode utilizar a respeito do nosso curso e do nosso grupo de WhatsApp, se quiser seguir lá. E vai lá, entra no grupo, porque eu vou postar esse material aqui para vocês. Em vez de você ficar dando pause e eu tirando foto, relaxa, eu vou postar lá no nosso grupo, tá? Daqui a pouco, né? Que você já tá vendo esse vídeo aqui na segunda-feira, a partir da segunda-feira que eu tô postando esse vídeo. Então, eu já vou postar lá, beleza? Então, vamos voltar pro estudo de caso. Eu acho que eu tô até fora de foco aqui já, a câmera até mudou de foco. Mas vamos lá. Aqui pequenininho dá. Esse é o estudo da reaplicação, né, que foi a última prova de reaplicação. Vamos ver o que ele queria? Cláudio e Henrique trabalham para o mesmo empregador em um grande restaurante em Campo Grande. Tem 65 empregados. Normalmente, quando eu começo a ler aqui, vejo 65, aqui eu já vejo lá, vai perguntar de jornada, mas acabou não sendo isso, né? Registro de ponto, aquela coisa toda, mas não foi não. 65 de cozinheiros, auxiliares, gerentes, etc. Cláudio foi contratado como auxiliar de cozinha e Henrique como garçom. Beleza. Só que na prática, Cláudio, além da função de auxiliar de cozinha, então ele é auxiliar de cozinha, mas também exercia o quê? Mais, né? Mais o quê? Mais cozinheiro, caixa e barman, de forma regular e diária. Olha que interessante. Dentro da premissa da sua função, se forem atividades compatíveis com a base da sua função, até aí tudo bem, né? Porque às vezes uma função fica meio fechada. Ah, eu sou assistente, então assistente, eu sou auxiliar. Então muita coisa entra dentro de assistência auxiliar. Quais são as tarefas de um auxiliar ou de um assistente? Então, no conjunto, né, que eu lembro para vocês que uma função é um conjunto de tarefas. Então, tem várias tarefas que são compatíveis com a sua função. É difícil e um pouco subjetivo você analisar compatibilidade de funções ou de tarefas dentro de uma determinada função. Mas aqui ele quis deixar bem claro para você, olha para você ver. Auxiliar de cozinha. Se ele dissesse para mim que ele de vez em quando cozinhava também, eu posso até falar assim, ah, beleza, cozinheiro, auxiliar de cozinha, né, limpa, tá? Mas ele também era caixa e barman. Pô, não tem nada a ver com auxiliar de cozinha. Então, de fato, ele prestava atividades que eram desvinculadas da sua função original, que é a função de auxiliar de cozinha. Vamos ver o Henrique? Henrique, na prática, exerce apenas a função de gerente. Então ele nem fazia mais a função, nunca nem fez a função de garçom. Ele era gerente. Ele coordenava os garçons, resolvia problemas com clientes e montava escala de férias e serviço. Ou seja, ele fazia uma função típica de confiança, gerente, né? Coordenador geral. Não tinha nada a ver com garçom, nada a ver. Então, mais uma vez, esse tipo de atividade que ele exercia está dentro das tarefas típicas do garçom? Não. Então, pronto. Né? Então, não tem que se falar que está dentro. Então, porque, como eu disse, se a tarefa fizer parte da lógica da função, tudo bem, mas função de gerente não faz parte, né? A tarefa do gerente não faz parte das tarefas vinculadas à função de garçom. Então, o que eu estou percebendo aqui é que realmente aqui está errado. Os dois não poderiam trabalhar nessa perspectiva. Cláudio, além disso, olha só, Cláudio e Henrique não tiveram uma carteira assinada, apesar de já trabalharem há um ano no restaurante. Lembrando que o fato de trabalharem um ano é irrelevante para a carteira, né? Você trabalhou meio dia é carteira. Entrou na empresa, andou quanto tempo você trabalha? 2 minutos, cadê a carteira? É assim. A gente às vezes tem aquela impressão de, por exemplo, ah, mas o cara que é contratado para cargo de experiência. Ah, é experiência. Irrelevante, lembra? Experiência já é vínculo de emprego. A carteira tem que ser assinada. Começou a trabalhar, qualquer que seja o início do seu contrato, prazo determinado ou indeterminado, carteira assinada. Não tem essa desculpa de um ano aqui não. Beleza. Em razão das irregularidades, Cláudio e Henrique estão insatisfeitos com o empregador. Beleza, estou sabendo. Agora vamos para as perguntas. Aqui foram 5, ó. Com base nos fatos apresentados e na CLT, elabore a resposta. Letra A. Indique quais são os requisitos legais para que alguém seja considerado empregado e o respectivo fundamento legal. Então, ele quer aqui os pressupostos da relação de emprego. Letra B. Identifique em que prazo que o restaurante tinha que ter assinado as carteiras indicando o fundamento. Então, ele quer o prazo para assinatura da carteira, que é um prazo de 5 dias úteis. Beleza. E olha que interessante, que daqui a pouco eu vou mostrar uns artigos para vocês. E a gente vai destrinchar um por um, né? Letra C. Informe qual que é o fenômeno que ocorreu no caso de Cláudio e qual que é a solução para sanar a situação. Então,
Ele quer saber, no caso de Cláudio, é o que tinha várias funções diferentes. Então, quando a pessoa tem a função própria, ele acaba fazendo outras, olha, a palavra já vem na boca, né? Você não consegue nem tirar. Ele está acumulando funções, então é um típico acúmulo de funções. Ele faz a função dele e mais outras duas ou três. Ele está acumulando funções. Quando você acumula funções, o que você vai pedir? Você vai pedir um acréscimo salarial. É o que dá para fazer, né? Na justiça, provavelmente, porque esse empregador nem carteira assinou, não vai pagar de graça, né? Não vai simplesmente toma o dinheiro. Não vai, provavelmente não, né? Informe o fenômeno de Henrique. E qual que é a solução? Já o Henrique já é o contrário. Ele não acumulou, ele só tinha uma função, mas a função não correspondia à função que ele foi contratada. Então o que aconteceu? Ele teve um desvio de função. A gente fala desvio, ele desviou a função, ele fez outra função, uma função estranha ao contrato de trabalho. Então houve um desvio da função. Nesse caso, a solução jurídica parece, dependendo, como ele não tinha carteira assinada, então eu creio aqui que a prova não ia pedir um reenquadramento do cargo dele, porque ele vai estar fora da empresa, mas tecnicamente você consegue se reenquadrar no cargo e ganhar o quê? O salário daquele cargo. Porque se você faz funções do cargo X e foi contratado para o cargo Y, e o cargo Y paga 2.000 por mês e o cargo X paga 4, então você quer o quê? Você quer ganhar 4.000. Então você vai se reenquadrar nessa função, se for o caso, né, e ganhar as diferenças salariais correspondentes a esse cargo. Não faz sentido? Então, nos dois casos, eles vão ganhar alguma coisa a mais. No caso do desvio de função, você vai pedir a diferença salarial correspondente ao cargo que você efetivamente trabalhava. No acúmulo de funções, você vai pedir um acréscimo salarial ao salário que você já ganha, como um adicional, como um plus salarial, justamente pela quantidade de tarefas a mais que você desempenhava. E mais. Só que interessante, ó, o detalhe. Esses dois itens aqui não estão na CLT, tá? A CLT não fala sobre isso. A CLT não tem, isso é jurisprudência e doutrina. A lógica, né? Porque a lei não fala expressamente sobre esses fenômenos. Só esses dois aqui, ó, o A e B, que tem artigo na CLT expresso que fala dos requisitos e do prazo. E por último, identifique qual seria o caminho jurídico mais vantajoso para ambos os casos, Cláudio e Henrique, se eles quisessem romper o contrato, considerando as particularidades e indicando o fundamento legal. Pediu o fundamento aqui também, tá vendo? Se ele pediu o fundamento, é sempre bom você lembrar, né? O máximo que você conseguir lembrar dos artigos, melhor, né? Mas qual que é a melhor maneira de rescindir esse contrato? Você está insatisfeito, então você vai pedir demissão, vai comunicar sua demissão? Não. Você vai pleitear o quê? Uma rescisão indireta do contrato. Então, eu queria aqui que você identificasse uma hipótese de rescisão indireta do contrato em que esses empregados vão se desligar da empresa recebendo todas as verbas rescisórias. Também não dá para saber se eles queriam que a gente fizesse a lista das verbas. Se sobrasse um espacinho aí, talvez de 1,5 linha, 2 linhas para você, eu recomendaria você listar as verbas rescisórias se você lembrasse. Mas provavelmente não tinha espaço, porque realmente são 5 perguntas. No meu ali, eu terminei na última linha, eu não consegui. Eu consegui mencionar que eles vão receber todas as verbas rescisórias devidas em caso de dispensa imotivada. Mas eu não consegui, não achei espaço para listar as verbas. Não dá para saber se eles iam exigir isso, mas de qualquer maneira, o que a gente tem que fazer? A gente só consegue trabalhar no limite das nossas linhas, né? Mais do que isso, não dá. E também não me preocupa, né? Que a gente fica muito com muita preocupação de perfeccionismo. É sempre assim. Toda vez que você faz a prova a segunda vez, sua resposta vai ser melhor. Na terceira vez vai ser melhor. Então não fica preocupado, sofrendo demais. Ah, eu esqueci daquilo, calma. A gente nem sabe ainda o que eles queriam. A gente tem que esperar para ver. E cada prova é uma experiência. Com o tempo você vai ficando mais tranquilo, vai lembrando de mais coisa. É normal. Não fica preocupado se eu estou usando esse padrão aqui. Você fala assim, nossa, eu esqueci de falar uma coisa que o Bruno falou, porque esse padrão aqui é o mais completo possível que eu consegui fazer. Certo? Porque a gente está treinando. Não necessariamente vai ser o padrão que a prova vai cobrar, né? Tem que esperar para ver ainda. Mas vamos lá. Agora vamos destrinchar as letras. Vem comigo. Aqui, ó, letra A. Eu deixei tudo de vermelho, tá? Que são os elementos para ficar mais fácil para você visualizar. Então vamos começar com os pressupostos. Ó, primeiro detalhe interessante. São 2 artigos da CLT que falam dos pressupostos. Tá? A gente às vezes lembra, é só o artigo 2º, 3º. Não. São os 2, é o artigo 2º e 3º. Porque, olha, o artigo 2º ele conceitua empregador. E lá ele menciona no finalzinho que empregador é a empresa que assume o risco, né? Admite e dirige a prestação pessoal de serviço. A prestação pessoal é a pessoalidade. Então, esse é o elemento pessoalidade, é o que está no artigo do empregador. Os outros elementos estão no artigo do empregado.
Empregado é pessoa física, tá aqui. Segundo elemento, que presta serviços de forma não eventual. Terceiro elemento, sob a dependência deste, que é a subordinação. 4. Mediante salário. 5. Então, nós temos 5 pressupostos, sendo 4 aqui no empregado e 1 no empregador. Então, é a pessoalidade, a pessoa física, a não eventualidade, a subordinação e a onerosidade, que é o mediante salário. Curiosidade. Alguns doutrinadores, mas em menor número, né, mas já vê isso de vez em quando acontecendo, consideram que isso aqui, ó, assumir os riscos da atividade econômica seria um elemento, um pressuposto da relação de emprego. Se você investigar pela doutrina majoritária, não é isso que eles pensam. O risco da atividade econômica é estudada como uma das características do empregador. Então você vê lá na doutrina, ele fala, quando ele fala de empregador, uma das características do empregador é o fato dele assumir os riscos da atividade econômica. É o que a gente chama de princípio da alteridade. Então, a lógica do princípio da alteridade, ou apenas alteridade, é uma característica ligada ao empregador. Tecnicamente, não é um pressuposto. Mas de vez em quando você vê um livro ou outro, ou alguém falando uma coisa ou outra, fala assim, isso aqui é um elemento da relação de emprego. Mas tecnicamente não é. Okay? Isso acaba sendo uma característica do empregador. Os pressupostos são esses. Pessoalidade, pessoa física, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Mas aí, de novo, né? Cada um tem o seu livro. Às vezes tem um livro que às vezes colocou isso. Eu já vi, para você ter ideia, questão de prova, mas sabe aquelas bancas mais estranhas, né? Não são aquelas bancas clássicas. De vez em quando você vê uma prova que foi feita por uma banca bem mais ou menos, que aí às vezes eles jogam isso como um pressuposto da relação de emprego. Então, infelizmente, isso acontece. Então, você tem que lembrar que assumir a assunção dos riscos da atividade econômica aqui pelo empregador, ele faz parte da lógica do vínculo de emprego, mas ele não é tecnicamente um pressuposto, tá? Vai lá saber, né, se a FGV vai pedir isso aí, mas provavelmente não, porque pela doutrina básica, clássica e majoritária, esses 5 são os elementos da relação de emprego. Ter colocado isso, não dá para saber se isso vai ser tirado, ponto. Né? Porque se ele pediu o pressuposto e disse uma coisa que não é pressuposto, tecnicamente ele pode falar assim, olha, ele errou isso aqui. Mas, se você colocou uma informação correta, ainda que não seja um pressuposto, talvez, como tem ainda doutrina, ou talvez um livro ou outro, alguém, uma jurisprudência ou outra, que mencione esse elemento do risco da atividade como um fator que seja relacionado a um pressuposto, bom, talvez a banca fale, não, deixa para lá, isso aqui eu vou relevar porque não é uma informação errada, né? Não dá para saber. Mas, de novo, tecnicamente são 5 pressupostos da relação de emprego. O famoso SHOP, assim, SHOP, né? O S de subordinação, o H de habitualidade, o O de onerosidade, os 2 P's de pessoalidade e pessoa física. 5 pressupostos. Então, basta você transcrever esses pressupostos, mas já vou dar uma dica aqui para vocês. Continue. Anotação da carteira. Aqui eu quis colocar para vocês de uma vez, já que a gente está fazendo uma revisão, né? Todo o artigo 29 da CLT, porque é o artigo 29 que fala da anotação. Vamos dar uma lida nele, olha. Vamos baixar tudo aqui. O empregador tem 5 dias úteis para anotar a carteira. Essa de vermelho era a informação, só isso que você precisa colocar. Ele só pediu isso. Mas vamos só complementar alguns elementos-chave aqui. Em relação aos trabalhadores que admitir, ele vai ter que escrever a admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultado a adotar sistema manual mecânico eletrônico. Ok, então ele tem 5 dias úteis para anotar a nossa carteira, a data da admissão, a nossa remuneração e se tiver alguma condição especial. Ok? Beleza. Parágrafo primeiro. Aí ele complementa, porque ele disse remuneração, não foi? O que é anotação de remuneração? Anotação de remuneração tem que especificar o seu salário, qualquer que seja a forma, seja dinheiro ou utilidades. Então também se você recebe o salário in natura, né? Lembra lá do 458 da CLT? Se você recebe alguma parcela in natura no seu salário, o empregador também especifica. Então, seja dinheiro, seja em utilidades, ele vai colocar o seu salário. E, interessante, a estimativa da gorjeta. Essa estimativa da gorjeta é só para dar ao empregado que ganha gorjeta, só se ele ganhar gorjeta, por exemplo, um garçom, só para que ele tenha uma noção básica de quanto ele deve receber de gorjeta. Tecnicamente, essa estimativa de gorjeta não vincula o empregador, é uma média, só para que o empregado tenha uma noção. Porque cada mês o valor varia, né? Tem mês que você ganha mais, tem mês que você ganha menos de gorjeta. É só uma estimativa, mas tem que colocar. De novo, essa informação aqui você não tinha que colocar nessa questão não, tá? É só um plus aqui para a gente poder ler o artigo todo. Agora que nós já sabemos desse aqui, 29 com seu parágrafo,
nós sabemos que tem que anotar admissão, remuneração e condições. Aí eu pergunto, e se ele não anotar? Tá aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, até essa parte aqui. Artigo 29A. O empregador que infringir o caput e o parágrafo 1º, que é a anotação básica da carteira, vai pagar uma multa de R$ 3.000 por empregado, acrescido de igual valor mais 3.000 em caso de reincidência. Interessante, ele não pediu isso aqui não, tá? Ele só pediu o de cima, que é só para a gente complementar. Não precisava colocar isso na prova. Se você tivesse lembrado, sob pena de multa de 3.000, ótimo, né? Outro detalhe, se fosse uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor da multa é menor, é de R$ 800 por empregado, ok? E de curiosidade a mais, eu pus aqui o recurso de revista repetido 60. Olha que interessante. A ausência de anotação do vínculo na carteira não caracteriza dano moral em ré ipsa, que é o dano moral presumível, aquele que é automático, não, sendo necessária a comprovação do constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial, para ensejar reparação civil. Então, o entendimento do TST é que o fato de você não ter a carteira assinada não automaticamente te dá direito à indenização por danos morais. Você teria que demonstrar o constrangimento ou prejuízo sofrido. Pelo menos é o posicionamento aqui do TST. Ok? Então nós temos essa anotação básica. Agora vamos continuar. Tem mais parágrafo. Agora vamos para a segunda parte da anotação. Deixa eu baixar tudo aqui, ó. Aqui, essa parte aqui. Pronto. As anotações da carteira serão feitas. Então, lembra que a primeira parte que a gente viu é da admissão. Tá lá, tá anotado. Agora, o empregador continuará anotando na sua carteira na data base. Você lembra o que é a data base? A data base é o primeiro dia que começa a valer uma nova convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho. Normalmente as categorias profissionais têm datas bases fixas. Então, por exemplo, 1º de março, então toda época próxima de março, né, janeiro e fevereiro, o sindicato tenta renovar a negociação coletiva e se ele conseguir fechar um acordo, o acordo começa a valer dia 1º de março. Se você continua com uma mesma data base fixa, então você já tem a expectativa que todo mês de março, né, seja de ano em ano, de 2 em 2 anos, né, que a duração máxima de um acordo, de uma convenção, são 2 anos, eu sei a expectativa de que eu vou ter daqui a 1 ano, 2 anos, uma nova convenção, um novo reajuste. Então a data base é essa. Então toda data base a empresa tem que anotar. Os reajustes, aquela coisa toda. Segundo, a qualquer tempo, se o empregado pedir, às vezes, anota aquelas férias ali para mim, anota aquilo ali para mim, pode ser. No caso de rescisão, claro, né? Mandou embora, tem que anotar. E para comprovação perante a Previdência, se precisar de algum tipo de anotação para poder demonstrar alguma prova para a INSS, né? Porque você quer demonstrar tempo de serviço, quer demonstrar reajuste salarial, qualquer coisa nesse sentido, então a empresa pode anotar para você provar perante a Previdência. Então, essas são as anotações aqui durante o contrato e, claro, a rescisão do contrato. Por que eu separei? Porque tem outra multa, olha esse aqui, 29B. Na hipótese de não serem realizadas as anotações do parágrafo 2º, que são essas aqui, ó, o empregador fica sujeito à multa de R$ 600 por empregado. Então você vê que a multa já é menor, né? A multa da não anotação principal, 3.000, ou 800 para a microempresa. Já a multa de não anotaçõezinhas do dia a dia da sua carteira já são R$ 600 por empregado, ok? Desce mais. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador nesse artigo, então de qualquer anotação, acarreta a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que vai de ofício comunicar a falta de anotação. Beleza. Mais alguma coisa. É vedado ao empregador, isso aqui é um dos que mais caem desse artigo. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado na carteira. Isso quer dizer, você não pode anotar nada que possa prejudicar o empregado. É a típica situação que o empregador manda embora o empregado por justa causa e lá na rescisão do contrato põe justa causa. Não pode. Você não pode especificar o motivo da rescisão na carteira. Porque se você pôr uma justa causa aqui, o próximo empregador vai falar, ué, peraí, você foi mandado embora por justa causa? Opa, quero não. Não pode. Então, não pode anotar nada que possa desabonar a conduta do empregado, né? Beleza. Aí vem aqui, ó, parágrafo 5º. O descumprimento nesse parágrafo aqui, ó, que são as anotações desabonadoras, vai gerar um dano moral também, claro, não tenha dúvida. Mas além de um dano moral, tá aqui, ó, o empregador vai pagar a multa do artigo 52. Aí vamos lá no 52, que é a mesma multa para caso de extravio ou inutilização da carteira, por culpa da empresa. Vai ser o quê? Metade de salário mínimo. Então a multa é meio salário mínimo se tiver anotação desabonadora. De novo, isso não vai excluir eventual dano moral, claro, né? E a mesma multa que é para fins de extravio e inutilização.
Tá vendo que tudo aqui parte do pressuposto da carteira física, normalmente. Claro que você pode ter uma anotação desabonadora, né, no sistema, mas de qualquer maneira, que seja extravio e inutilização, é mais da carteira física. Hoje em dia nem existe mais, né? Assim, só quem já tinha, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, mas de qualquer maneira, tá aí na CLT. Para prova, tá valendo. Continua aqui, ó. Aí vem a eletrônica, né? A comunicação pelo trabalhador do número do seu CPF equivale à apresentação da carteira em meio digital. Então, se você der o seu CPF, já está valendo. Com o seu CPF, o seu empregador consegue preencher sua carteira digital. Os registros eletrônicos gerados, equivalem às anotações. E, por fim, o trabalhador deverá ter acesso às suas informações da carteira no prazo de até 48 horas da anotação. Então, esse é um prazo. Você poderia até colocar esse prazo. Inclusive, eu lembro que nessa questão, lá na hora da prova, eu pus também. O prazo era de 5 dias úteis para anotar e as informações serão. O trabalhador terá acesso às informações em até 40, a partir do prazo de até 48 horas. Lembrei desse prazo, eu vou colocar, não está errado, né? O problema não precisava, né? Gastei um pouco de linha ali, mas eu lembrei desses 48 horas aqui, ó, que é o período que o empregado passa a ter acesso às suas informações, ok? Pronto. Então, só para a gente revisar, vimos aqui o artigo 29. Quando cai carteira de trabalho, você sabe que você já deve ter pesquisado aí questões de prova. Não é muito comum cair questão sobre carteira. Quando costuma cair, cai isso aqui. Essa questão de anotação desabonadora. Também não costuma cair essas multas, a não ser que você vai fazer outra prova. Na TRT, eles não costumam cobrar valores dessas multas. Não. Mas, de qualquer maneira, a gente dá uma lida no artigo, porque não custa nada, né? Vai que um dia cai um negócio desse. Bom, agora continuando. Agora vamos ao caso do Cláudio. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Cláudio. Lembra que eu disse que Cláudio foi acúmulo de função? Aqui eu peguei só um trechinho de uma ementa, de um julgado aleatório do TRT3 aqui. Eu nem pus o número do julgado, não. Eu acho que é o primeiro que você vê, um dos poucos que você digita no Google aí, você vai achar. De qualquer maneira, só para você identificar a premissa aqui, ó. Nem precisava disso não, mas está aqui, ó. O acúmulo de função caracteriza pelo desequilíbrio do caráter sinalagmático, olha que bonito isso, se você lembrar disso na hora de falar, né, do contrato. Zarpou isso não, né? Impondo isso ao empregado o exercício de funções adicionais habituais e incompatíveis com as atribuições originárias do cargo. Lembra que tem que ser incompatível, porque se for uma atribuição que faz parte de tarefas naturais daquela função, aí não adianta. Então, eu tenho aqui o quê? Um desequilíbrio, porque o empregado exerce funções adicionais de forma habitual e funções essas incompatíveis. E a consequência vai ser o quê? Como eu disse, um acréscimo salarial. Vamos ver agora o desvio. Mesma coisa aqui, ó. Peguei uma emendazinha do TRT9 aqui que eu achei, e tinha só esse trechinho aqui, ó. Para caracterizar o desvio, pressupõe o exercício exclusivo, né, que já não faz a sua função mais outra, é de outra função, de tarefas diversas. Ou seja, não pode ser a sua mais diversa, porque aí vai ser acúmulo, né? Diversas. E em detrimento daquelas inerentes à função que você foi contratado. Então, mais uma vez, né? São funções estranhas àquela que você foi contratado. E você não faz nada do que você foi contratado. Então, aí é um desvio de função. O que vai gerar? Vai gerar pagamento das diferenças salariais decorrentes da readequação remuneratória ou em seu reenquadramento. Eu pus aqui tudo se for o caso, porque, de novo, o reenquadramento vai depender. Se for o empregado que já saiu da empresa e está só pedindo diferença salarial, para que ele vai ser reenquadrado? E segundo, tem que ter readequação remuneratória, né? Porque e se não tiver? E se você olhar lá na empresa, os dois empregados que fazem essas funções ganham a mesma coisa. Então, tecnicamente, você não vai ganhar. Então, pode ser que no desvio de função você nem receba tanto alguma coisa. Por quê? Porque se os dois cargos têm o mesmo salário, talvez você possa pleitear uma indenização por quebra do contrato, por descumprimento do contrato, mas não o reenquadramento remuneratório. Então, pode ser que ele não exista, né? Pode ser. De qualquer forma, está aqui para vocês a base do desvio de função. Aí aqui de baixo eu pus aqui, ó, atenção, só para lembrar isso que eu estou falando para vocês, ó. Essa informação que eu estou falando para vocês, que para ter desvio de função ou acúmulo, a atividade tem que ser estranha ao seu contrato, ou seja, tem que ser estranha à sua tarefa, a base disso está nesse artigo. Olha, o 456 da CLT fala: a prova do contrato será feita pelas anotações da carteira. Ok. Ou pelo contrato escrito. Parágrafo único. Falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal.
Então, via de regra, tudo que é compatível com aquela condição pessoal do empregado pode fazer parte das suas atividades. Mas isso se aplica se você não tiver prova do que foi contratado, se não tiver um contrato escrito ou uma anotação na carteira. Então, para você identificar quais são as funções e tarefas desse empregado, dentro daquela lógica pelo qual ele foi contratado, aquilo que é compatível com a sua condição pessoal. Agora, se você tiver um contrato escrito, lembra que esses empregados tinham, né? Eles tinham um contrato. Se eles foram contratados expressamente para garçom e auxiliar de cozinha, pronto, é auxiliar de cozinha e garçom. Eles só vão poder exercer tarefas dentro das tarefas típicas daquela função pelo qual eles foram contratados, ok? Pois bem, então só para chamar a atenção desse artigo aqui. De novo, tecnicamente creio eu que a banca não deve exigi-lo aqui, já que ela deixou bem claro que havia expressamente um contrato especificando as atividades do empregado. Nunca se sabe, né? Bom, e por último, a rescisão indireta. A rescisão indireta está no artigo 483. Ele tem uma lista das hipóteses. A linha D é a clássica, é aquela mais abrangente que fala do descumprimento do contrato. Então vamos dar uma lida no artigo só para a gente lembrar das hipóteses? Vem cá. Aqui, ó. Tá aqui. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, ou seja, todas as verbas rescisórias seria isso. Quando? Então, quais as hipóteses? Ó, letra A. Forem exigidos serviços superiores à sua força, proibidos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Olha que interessante. Você pode até pensar que esse alheios ao contrato aqui pode se enquadrar. Talvez a banca até aceite, mas normalmente esse alheios ao contrato aqui não é desvio da sua função, é algo que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho, entendeu? Nada. Alguma coisa fora do seu trabalho. Algo que seria além do seu trabalho, algo que não tem nada a ver com o seu contrato, entendeu? Seria mais assim. Então, a pessoa foi contratada para trabalhar na empresa, mas aí o chefe pede para ele fazer uma coisa lá pessoalmente, um serviço pessoal lá na casa dele, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Então não é um desvio de função, é uma atividade completamente alheia ao contrato. Seria mais isso, mas em tese também poderia utilizar essa letra aqui, talvez, né? Mas eu acho que a linha D é melhor, quer ver? Se você for tratado pelo empregador ou superiores com rigor excessivo, um rigorzinho pode, né? Mas não pode ser excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Letra D, ó, a base. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aqui entra tudo, né? Se o empregador descumprir o contrato, tá aqui, rescisão indireta. Bom, aí eu coloquei umas curiosidades aqui para vocês, ó, duas aqui, ó. Dois recursos de revista repetitivos, né, os precedentes vinculantes do TST, que dizem respeito a isso aqui, olha isso aqui. A ausência ou irregularidade no recolhimento do FGTS caracteriza um descumprimento de obrigação contratual, suficiente para configurar a rescisão indireta do contrato. Desnecessário o requisito da imediatidade, né? Porque, ou seja, eu acabei de descobrir, né, que o meu empregador não recolhe meu FGTS, mas aí, às vezes você só descobre lá na frente. Então, se você descobriu 2 anos depois que o seu FGTS está equivocado, você quebra a imediatidade. Então, nesse caso, a jurisprudência flexibiliza a imediatidade. Ela fala assim, não, acabou de descobrir que o seu FGTS lá de trás está irregular, você poderia pleitear rescisão direta. De novo, vai depender muito de cada caso, viu? Porque até hoje ainda certas controvérsias práticas, né, em relação a recolhimento de FGTS. Mas isso aqui já é um norte para a gente, que antigamente havia um grande debate se a ausência de FGTS poderia gerar rescisão direta. Aqui ele está falando que pode. Então é isso que importa. Não recolhimento de fundo de garantia pode sim gerar rescisão indireta. E o 85. O descumprimento contratual contumaz, devido relativo à ausência de pagamento de horas extras ou não concessão de intervalo, autoriza a rescisão indireta pelo artigo letra D. Ou seja, se o empregador né, contumaz, de forma habitual, uma vez ou outra não, mas né, de forma habitual, ele não paga suas horas extras, e não concede seu intervalo intra-jornada mínimo, né, por exemplo, então está lá descumprindo, não te exige hora extra, mas não te paga, descumpre seu intervalo também, e aqui você vê que interessante, né, aqui é o pagamento de hora extra, e aqui ele não está falando de pagamento de indenização no intervalo, é a concessão do intervalo. Então, mesmo que eu não conceda o seu intervalo e pague, eu não estou certo, porque lembra, aquela indenização pela não concessão do intervalo é uma indenização, mas não é para eu trocar o intervalo pela indenização. Eu estou te punindo porque você deveria ter dado o intervalo.
Então, se o empregador constantemente não concede o intervalo para o empregado, ou constantemente não paga as horas extras, dá rescisão direta aqui também, beleza? Então tem esses dois aqui, recursos repetitivos, que tratam sobre a rescisão direta, quis colocar aqui de brinde, de curiosidade. Continuando aqui para a gente fechar os incisos, ó. Aqui, ó. Praticar o empregador ou os seus prepostos contra a pessoa da sua família ou contra o próprio empregado, ato lesivo da honra ou boa fama. Então não é só contra a pessoa, tá vendo? É contra a pessoa da sua família também. Então xingou, mexeu com mãe, pronto. É a mesma coisa, pior, né? Assim, então não pode não, nem ele, nem a sua família. Letra F. O empregador ou os prepostos se ofenderem fisicamente, salvo, claro, legítima defesa. Mesma coisa lá na justa causa, legítima defesa não conta, né? O empregador reduzir o seu trabalho por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente o que você ganha, né? Então, aquela situação que você trabalha por peça ou tarefa, né? Por comissão, pela quantidade de produto, ele reduz drasticamente o tanto que você trabalha, afetando drasticamente o tanto que você ganha. E no final, uso o parágrafo terceiro aqui, ó. Nas hipóteses da letra D, que é essa nossa, né, não cumprir o contrato, e na letra G, que é essa aqui, reduzir o seu trabalho por peça ou tarefa, o empregado pode pleitear a rescisão do contrato e o pagamento das indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final do processo. Então, nesse caso, você tem a opção de, olha, eu posso continuar trabalhando, porque eu estou precisando do salário, aquela coisa toda, eu vou sair da empresa de uma vez. Não tem problema. Você pode ficar ou sair. Aqui também não creio que, neste caso, a prova exigiria essa informação, porque não tem necessidade de discutir isso aqui no caso. Mas se você lembrasse que a linha D é uma possibilidade que o empregado pode escolher durante a ação ficar ou sair, ótimo. Se tivesse espaço para isso, beleza. Mas não era a informação talvez tão importante assim para a questão. Coloquei mais só porque está lá no parágrafo, né? Para a gente não esquecer disso. E por último está aqui, ó. Só para a gente não esquecer, quais são as verbas rescisórias. A rescisão direta, ele vai ganhar todas, né? Aí eu fiz a listinha básica, ó, saldo de salário, o aviso prévio indenizado, lembrando que aqui tem que ser indenizado, não pode ser trabalhado não, porque é rescisão indireta, pô. Como é que você vai trabalhar na rescisão direta? Não tem jeito. O 13º proporcional, as férias mais um terço se tiver férias vencidas e também as proporcionais. Aquela multa de 40% do fundo de garantia, vai poder sacar o FGTS e ter acesso ao seguro-desemprego, se for o caso. Aqui estou colocando de forma bem simplificada, né? Claro, só para a gente poder especificar. Se sobrasse espaço, talvez valeria a pena você colocar, né? Apesar dele ter pleiteado expressamente, mas de novo, a gente nunca sabe o tanto que a banca quer. Então, se sobrasse um espacinho aí, 2 linhas talvez, ou dependendo da sua letra, uma linha e meia, você conseguia colocar essas informações que eu acho que seria legal. Eu até pus no finalzinho aqui, mas eu digo que na minha prova não deu espaço para colocar isso não. Então, eu coloquei, mas pelo menos eu pus todas as verbas devidas por dispensa imotivada. Mas não coloquei assim, quais sejam, né? Ou seja, não deu tempo, não deu espaço. Eu gastei as 30 ali até o final. Bom, com base nisso, feita toda essa revisão, vamos dar uma olhada no padrão de resposta aqui? Vamos lá. Então, aqui, ó, um exemplo de resposta. Aqui eu dividi em 5 parágrafos, não necessariamente você precisava fazer, né? Porque são 5 letras, você pode juntar ali os parágrafos por causa do espaço. Mas aqui só para ficar um visual melhor, né? Ó, o primeiro parágrafo. O que eu fiz? E aqui eu vou dar uma dica geral para vocês nesse primeiro parágrafo. O que eu coloquei aqui? Cláudia e Henrique mantêm vínculo de emprego com o restaurante nos termos do artigo 2º e 3º da Consolidação do Trabalho, uma vez que atendem os pressupostos da relação de emprego, a saber. Para por aqui. Eu poderia ter ido direto, né? Os pressupostos da relação de emprego são, vírgula, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, 2 pontos. Por quê? Poderia, mas é porque eu sempre penso o seguinte, quando você está fazendo um estudo de caso, é sempre bom você tentar vincular a sua resposta ao caso. Então ele deu um caso de 2 empregados e pediu para eu falar de vínculo de emprego, então eu acabei assim tendencioso a pensar, então eu vou falar desses empregados, que eles têm vínculo de emprego, percebeu? Não creio que eles vão exigir isso. Às vezes o padrão de resposta deles seja bem frio. Olha, na letra A, tem que falar quais são os pressupostos. Mas sempre que você conseguir buscar elementos de fato que estão na questão para incorporar na sua resposta ali, vale a pena. Então eu acabei trabalhando aqui como dentro do caso eu tivesse. Poderia ter sido separado? Poderia, só foi uma forma que eu coloquei. Então veja, Cláudio e Henrique possuem vínculo, porque cumprem os pressupostos previstos no artigo 2º e 3º da CLT, quais sejam, ou a saber, 2 pontos. Aí vem outro detalhe. Olha a lista como é que eu fiz, presta atenção.
Eles são, né, eu pus desse jeito, né, em vez de só fazer a lista, são pessoas físicas que prestam serviços de forma pessoal, onerosa, subordinada e não eventual. Tá vendo? Eu fiz a lista dos pressupostos. Mas vocês perceberam que eu coloquei entre parênteses aqui uma informaçãozinha? Pois é, isso é o tique de professor. Aí eu fico uma dica para vocês. Toda vez que um professor, eu digo professor, a banca pensa a mesma coisa, que eu toda vez já vi isso em bancas. Em várias provas eu já vi isso. Quando ele pede para você falar de pressuposto da relação de emprego, pode ser que o que ele queira seja só a lista dos pressupostos, pode, mas eu digo que a maioria das vezes que eu já vi isso sendo cobrado, e se você vê com outros professores, os professores normalmente quando te pedem isso, eles querem que você sempre faça um link de fato com os pressupostos. Ou seja, o que eu quero dizer? Que você explique, que seja que em poucas palavras, o que esse pressuposto significa. Então, por isso que eu fiz isso aqui, ó. A pessoa física, não preciso explicar, mas olha só, trabalham de forma pessoal, leia-se, é um vínculo personalíssimo. Poderia ser assim, não são insubstituíveis, por exemplo, né? Nunca foram substituídos, é um elemento que demonstra a pessoalidade. Onerosa, o que é onerosidade? Mediante salário, mediante contraprestação salarial. Subordinado. Como é que é a subordinação? Aí eu pus aqui, ó, ausência de plena autonomia. Ou, pode ser também, recebem ordens de superior hierárquico. Ou tem um contrato controlado pela estrutura da empresa, né? Uma subordinação estrutural. Você tem que dar pelo menos uma pequena e breve explicação do que seria subordinação. Então, recebe ordens, possuem chefe, né? Por exemplo, estão vinculados ao empregador, não possuem autonomia, algo nesse sentido. E não eventual. Não eventual o quê? É habitual, é regular, todos os dias, por exemplo. Então você pode colocar de segunda a sexta, com habitualidade, com regularidade. São exemplos de como é que você pega o pressuposto e fala explicando. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente uma prova, não essa especificamente, mas normalmente quando uma prova pede para você falar de pressupostos, ela quer que você identifique no caso concreto onde é que cada pressuposto se encontra. Então se ele fala que o cara trabalhava de segunda a sexta, ele quer que você fale habitualidade ou não eventualidade de segunda a sexta. Se ele fala que o cara tinha um chefe, ele quer que você fale, ele tinha um chefe, subordinação. Então ele quer que você faça o link do pressuposto com o caso concreto. A maioria esmagadora de provas, você vê, seja OAB, seja concurso, eles fazem isso. Então eu acabei acostumando a fazer assim, mesmo que eles não peçam. Não está errado. Então tenta fazer isso, lembrando do espaço. Quando você for explicar os pressupostos da relação de emprego, listar. Não apenas lista os pressupostos e, entre parênteses, dê uma pequena e breve explicação do que cada um significa. Preferencialmente buscando algum elemento do fato que a própria questão te deu. Então, nesse caso especificamente, ó, eu pus, você vai colocar pessoalidade, vínculo personalíssimo, onerosidade, recebem salário, subordinado, tem chefe ou tem controle. Por exemplo, alguma coisa assim, não eventual, regular, habitual, de segunda a sexta. Dê algum exemplo. Né? Agora, não inventa demais. Né? Se você colocar assim, tem habitualidade de segunda a sexta, mas a questão não disse nada de segunda a sexta, opa, você está inventando, você não pode inventar. Então é aí que está o cuidado. Você não pode inventar uma informação que a questão não te deu, mas você pode explicar. Por isso que você está vendo que eu fui genérico aqui, ó. Habitualidade, ausência de autonomia, recebem contraprestação salarial e têm vínculo personalíssimo. São dados genéricos, mas que servem apenas como uma breve explicação de cada um dos pressupostos. É o sempre ideal quando você fazer lista de pressupostos, você explicar, né? E claro, se a questão te der as informações, principalmente, se a questão listar para você que ele, por exemplo, tinha uma assinatura personalíssima, que ele nunca foi substituído, que ele trabalhava de segunda a sexta, se ela te der informações, aí sim, significa que a banca quer mesmo que você faça essa informação junto com os pressupostos. Aqui no caso, creio eu, não precisaria, porque ele foi direto. Quais são os requisitos e o fundamento? Então você podia ir direto. Mas eu, como sou sempre acostumado a fazer isso, então me coça de não colocar nada, então eu já coloco. Né? Vamos ver depois no espelho padrão o que a banca, se a banca exigia essas informações complementares. Mas eu já digo para vocês, se não for essa vez, praticamente 99% das provas que você for enfrentar, que você tiver que explicar uma relação de emprego, um pressuposto,
eles vão normalmente exigir que você faça o link com o caso concreto dentro dos pressupostos, beleza? Então foi mais para um treino, só para te alertar disso. Então, eu fiz os pressupostos. Aí agora o que eu fiz no segundo parágrafo? Poderia ter usado o mesmo parágrafo, ó, mas eu separei. Apesar disso, ou seja, apesar de todos os pressupostos, tá vendo que eu fiz um link com outro? Em vez de simplesmente começar uma frase vazia, nos termos do artigo tal, como é um estudo de caso completo, né, não é letra por letra, então eu estou amarrando uma com a outra. Né? Então, sempre o ideal é você amarrar um parágrafo com o outro. Então, ó, eu acabei de listar os pressupostos. Aí eu falo, apesar disso, ou seja, dos pressupostos, o restaurante não anotou a carteira de trabalho dos empregados. E de novo, né, eu pus o nome completo da carteira lá na prova também, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, dos empregados, em violação ao artigo 29 da CLT, que estabelece o prazo de até 5 dias úteis para que o empregador registre a admissão, a remuneração e eventuais condições especiais. Ok? Aqui eu quis colocar esses três básicos aqui, ó, que são aqueles que estão lá no caput do artigo 29. Se você esqueceu esses elementos, não tem problema. O que ele queria era o prazo. Então, que estabelece até 5 dias úteis para que o empregador faça as anotações e registros na carteira, ou faça os registros pertinentes na carteira. Algo nesse sentido. Então, aqui, um parágrafo rápido para mostrar o prazo. Você poderia ter colocado junto no primeiro? Poderia também. Terceiro parágrafo. Agora vamos para o Cláudio. Ó. No caso de Cláudio, aí agora de novo, é o caso no caso. No caso de Cláudio, observa-se um acúmulo de funções. Pois, aí eu vou explicar no caso, tá vendo? Por que é acúmulo de função? Eu não posso só falar assim, aqui é acúmulo, é por quê? Lembra que você tem que sempre falar por quê. Por que é acúmulo? Por quê? Porque além de atuar como auxiliar, também desempenhava de forma regular funções incompatíveis com as originárias do cargo. Aí eu pus, ó, cozinheiro, caixa e barman. Aí você pode falar, o cozinheiro talvez não seja tanto, mas eu pus os três que ele me deu. Pronto. Essa aplicação, ó, essa ampliação de tarefas caracteriza um desequilíbrio contratual. Eu usei o desequilíbrio contratual. Na hora eu acho que eu não escrevi isso não pus desequilíbrio não. Essa tarefa caracteriza uma quebra do contrato, eu me recordo como é que eu coloquei, e gera direito ao acréscimo salarial. Eu acho que eu só fui direto. Essa ampliação, eu usei a palavra ampliação de tarefas, gera direito ao acréscimo salarial. Claro que agora a gente põe caracteriza o desequilíbrio, porque aqui a gente está aqui agora com tempo para escrever melhor, né? Aí a gente escreve mais bonitinho. Mas foi isso. Então, o Cláudio, acúmulo de função. Lembrando que, de novo, é interessante você tentar fazer isso aqui, ó. Mostrar por que é acúmulo de função, tendo em vista que ele atuava em funções incompatíveis com a função que ele foi contratado, é acúmulo de função. Sempre tem que ser um porquê. Né? Claro que no pressuposto aqui de cima, você não precisava colocar por que são esses pressupostos, porque a CLT diz que sim, né? Por que o prazo é de 5 dias? Porque a CLT diz que sim. Então é o fundamento, mas nesse aqui, ó, nessa aqui não tem o fundamento da lei, o fundamento é o caso que te conta isso. Vamos ver o outro? Aqui, ó. Quarto parágrafo. Quanto ao Henrique, há claro desvio de função. Já que, estou explicando por quê. Embora ele foi contratado como garçom, ele só exerce atribuições típicas de gerente. Aí, para não ficar enorme, que é tanto de coisa que ele escreveu, você lembra? Que ele controlava férias. Para que eu vou escrever isso tudo? Funções típicas de gerente, tá vendo? Não precisa colocar tudo que ele fazia aqui. Aqui não precisa, porque são funções de gerente. Ele não foi contratado como gerente, então pronto. Então eu consegui enxugar e já economizei uma linha, né? Ou duas linhas, porque eu não ia escrever aquele tanto de coisa que ele fazia. Nessa hipótese, o ordenamento jurídico ou a jurisprudência pode colocar também, né? Assegura ao trabalhador, porque a CLT não fala nada, né? O direito às diferenças salariais decorrentes da readequação remuneratória, além do reenquadramento da função, se cabível, tá vendo? Então eu pus que ele tem direito às diferenças decorrentes da readequação do salário. Aí nesse caso, presumi a readequação, porque o gerente provavelmente ganha mais que o garçom, né? Além de um reenquadramento funcional se cabível. Eu até pus na minha prova esse se cabível no caso do reenquadramento. Porque, de novo, ele não tinha carteira assinada, tão insatisfeitos, vão pedir rescisão indireta, não faz necessidade de reenquadrá-lo no cargo, porque ele vai sair da empresa, né? De qualquer maneira. Acho que o que a banca queria era essa parte aqui, ó, diferenças salariais da readequação da função ou do reenquadramento da função, por exemplo. E por fim, vamos para a rescisão indireta aqui. Ó. Aqui eu pus todas as verbas, tá vendo? Lá na hora não deu espaço não. Considerando as ilegalidades praticadas, ou seja, ele não assinou a carteira, ele desviou e acumulou a função, ou seja, tudo que ele descumpriu, ambos os empregados podem pleitear rescisão indireta do contrato. Aí aqui, não se esqueça, como a resposta é igual para os dois,
Você não vai me fazer um parágrafo para Cláudio e um parágrafo para Henrique, não, né? Você vai juntar, senão não dá espaço. Ambos podem pleitear rescisão indireta, com a base no 483, a linha D da CLT. Em razão de quê? Em razão do, aí é o fundamento, descumprimento das obrigações contratuais, ilegais por parte do empregador. Aqui eu poderia ter colocado só obrigações contratuais, que é o que está escrito na CLT, mas eu pus legais aqui também para dar um brinde, né? Porque ele também descumpriu a lei, né? Bom, essa modalidade é o que ele tem, né? Essa modalidade de ruptura contratual ou de rescisão, ou você pode usar também aquela palavra resolução, lembra? A gente usa a palavra resilição quando se trata de rescisão por vontade. E a gente usa a palavra resolução do contrato quando há uma rescisão por culpa, como uma justa causa ou uma rescisão direta. Então você pode colocar aqui rescisão, ruptura, resolução contratual. Garante. Só não recomendo aqui escrever resilição contratual, porque resilição é quando é dispensa imotivada ou demissão, ou seja, no caso é vontade, não é culpa. Ruptura garante aos empregados a percepção de todas as verbas rescisórias. Ponto. Na minha prova eu coloquei todas as verbas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. Eu coloquei as mesmas verbas rescisórias devidas em caso de dispensa imotivada. Ponto. Aí acabou o espaço. Agora, se você conseguiu uma linha em pouco, aí você põe a saber, saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º e férias proporcionais, juntei os dois aqui para ganhar espaço. Juntei aqui, ó, multa e saque do FGTS. Aí o chato do FGTS é esse, né? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eu não faço a menor ideia se a banca exigir que eu colocasse o nome inteiro do FGTS, mas é uma sigla, então eu vou colocar, né? Além de acesso ao seguro-desemprego. E só lembrando que o nome é Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é o nome que está na lei, né? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E acesso ao seguro-desemprego. Né? Claro que o empregador fornecerá a ele a documentação, e com a documentação ele vai sacar o fundo de garantia e vai dar entrada no seguro-desemprego. Mas tá aqui. Então, fechei aqui, ó. Esse foi praticamente quase a mesma estrutura que eu usei. Mas como eu disse no caso, com a minha letra eu não consegui escrever a lista das verbas. Eu não acho que eles vão exigir a lista dessas verbas, justamente porque ele não perguntou, indicando as verbas. Ele só falou assim, qual que é a forma mais vantajosa? Bom, a mais vantajosa é a rescisão, porque a rescisão direta vai garantir todas as verbas. Se tivesse espaço, acho que valeria a pena colocar. Justamente porque mais informação, porque a gente não sabe até que ponto a banca vai exigir. Se ela quisesse mais informação. Lembra, você tem que sempre pensar estrategicamente. Ó, o máximo de informação relevante que eu puder colocar, melhor. Mas lógico, os mais relevantes primeiro, porque na hora que chegar no finalzinho, se não tiver espaço, eu não deixei o mais importante para o final. Lembra disso, né? Que às vezes você tem a mania de deixar para o final. Assim, lá no final eu vou pôr o pulo do gato. Lá no final, se você colocar no final e não tiver espaço, você ficou sem o pulo do gato. Então, por isso que o ideal é sempre você começar com a resposta. Sim ou não? Sim, já começa assim. Tem direito a isso, tem direito àquilo. E depois você explica. Porque se você. Porque às vezes a gente tem gente que tem a mania de fazer isso, de explicar e colocar só no final a resposta. Então você pergunta assim: Fulano tem direito a isso? Aí, em vez de você colocar assim, sim, Fulano tem direito a isso por conta disso. Tem gente que fala assim, de acordo com a lei, babá, e no final, por isso Fulano sim tem direito. Tá vendo? Isso é perigoso. O ideal é quando você estiver fazendo uma prova, a pessoa que está corrigindo sua prova, ela quer buscar a sua resposta o mais rápido possível. Ela não quer ficar lendo aquele tanto de coisa de uma vez. Então, se no início de cada parágrafo você já colocar as informações mais importantes, você já, opa, o cara, inclusive, faça o seguinte, o cara já começa a ler. Deixa eu já que eu até terminei aqui, ó. Deixa eu voltar pro telão aqui, que vocês já copiaram aqui tudo, já deram os pause e tudo, deixa eu voltar aqui. Pronto. Não sei se eu estou focado, não, que às vezes a câmera desfoca. Mas aí a premissa é essa. A pessoa que está corrigindo sua prova, ela tem muita prova para corrigir, não tem? Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar ali, presumindo que uma pessoa vai corrigir, não uma inteligência artificial, né? Mas qual que é a lógica? Eu pego lá no início do parágrafo, e aí a dica que o professor faz isso também, né? Que é ter tanto de prova para corrigir. Às vezes você dá uma lida, você não precisa ler exatamente com todos os detalhes a prova. Né? Dependendo da quantidade de prova. Você pega o parágrafo. Se no início do parágrafo você já percebe que o cara acertou, você já sabe que o desenvolvimento do parágrafo já está certo. Então você já vai ler rapidinho e pula para o próximo parágrafo. Aí no segundo parágrafo já tem informação que eu estou vendo, opa, o aluno acertou aqui. Então lógico que o desenvolvimento do parágrafo vai estar certo. Agora, se você deixar para falar só no final, eu vou ter que ler todo o parágrafo até chegar na resposta. Aí fica mais cansativo. Né? Então, nesse caso, o ideal é toda vez que você responder uma questão,
tenta deixar mais rápido possível, ou seja, colocar o mais rápido possível as informações mais relevantes e a sua explicação para o final. Né? Sei que às vezes parece legal você inverter a frase, não, deixa eu explicar, depois eu concluo. Não faz isso. Coloca a informação, põe certo ou errado, põe e no final você explica, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por esperar até aqui. Ó, nós temos aí 1h50 de vídeo, somando com os outros aí, nós temos aí quase 6, né? Praticamente 6 horas de revisão para você, gratuitamente aqui no YouTube, com questões fechadas, com estudos de caso, com revisão de trabalho, processo de trabalho. Tem civil, tem processo civil, tá em tudo aqui, né, para que vocês façam uma excelente prova. Lembrando que serve tanto para o TRT do Rio como para o TRT de São Paulo. Só peço então que deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e me segue lá no Instagram também. Estou esperando você. Beleza, pessoal? Muito obrigado e boa prova pra gente. Ah, e o detalhe, antes de eu fechar aqui, lembra que no domingo, no dia da prova, eu vou estar lá fazendo a prova e à noite, a partir das 9 horas, nós temos lá no Instagram a live pós-prova, sempre. Então, todo depois dessas provas, live pós-prova. Beleza? Tô te esperando. Abraço e até a próxima.